As portas automáticas do Hospital Geral de Manhattan abriram-se com um estalido violento e Sarah Mitchell entrou cambaleando como uma mulher a fugir de um pesadelo. Aos 38 anos e grávida de 6 meses, devia estar a irradiar aquele brilho mítico da gravidez de que toda a gente falava. Em vez disso, sangue escorria de um golpe por cima da sobrancelha esquerda e o seu vestido de maternidade de estilista estava rasgado no ombro. "Tirem-me as mãos de cima!" gritou ela, embora ninguém lhe estivesse a tocar. As palavras pareciam ecoar de um trauma mais profundo, ricocheteando pelas paredes estéreis da sala de urgências como balas perdidas. Atrás dela, as portas abriram-se novamente, com muito menos dramatismo. Derek Mitchell entrou com o andar confiante de um homem habituado a impor-se em todas as salas que pisava. Aos 42 anos, o milionário promotor imobiliário movia-se como se fosse dono não apenas dos apartamentos de luxo que construía, mas também do próprio ar que se respirava dentro deles. "Senhora, por favor, acalme-se, está a sangrar", disse a enfermeira Jenny Rodrigues, o seu sotaque do Brooklyn cortando o caos com eficiência treinada enquanto se aproximava. Tinha visto situações domésticas suficientes nos seus 15 anos no Hospital Geral de Manhattan para reconhecer os sinais, mesmo quando vinham calçados com sapatos de $1000. "Estou bem", murmurou Sarah, o seu suave sotaque do sul tornando a mentira quase convincente. "A sério, só caí. Foi tão desajeitado da minha parte." A voz de Derek ecoou pela sala de espera. 3 degraus, Sarah. 3. Quão desajeitada se pode ser? Estou sempre a dizer-lhe para ter mais cuidado, especialmente no estado em que está, mas ela simplesmente não me ouve. As luzes fluorescentes zumbiam por cima, lançando aquela palidez hospitalar particular que fazia todos parecerem ligeiramente doentes. Sarah levou a mão à barriga de forma protetora, sentindo o bebê mexer-se dentro dela, como se sentisse a tensão que se tornará sua companheira constante nos últimos meses. "Senhor, a sua esposa precisa de pontos", disse firmemente a enfermeira Jenny, colocando-se entre Derek e Sarah com a subtileza de quem já fizera aquilo antes. "A ferida na cabeça é mais profunda do que parece. Por favor, aguarde lá fora enquanto a levamos para uma sala." "Não vou sair daqui sem a minha esposa", respondeu Derek, o tom a mudar de marido preocupado para cliente irritado. "Sabe quem eu sou? Doei muito dinheiro a este hospital. Tenho contactos na administração." Sarah fechou os olhos, sentindo a familiar onda de embaraço invadi-la. Era sempre assim. O charme e o dinheiro de Derek abriam portas, o seu temperamento e controlo batiam-nas com força. Aprenderá a navegar o espaço entre a sua persona pública e a realidade privada como quem atravessa um campo minado de olhos vendados. "Derek, por favor, deixa-os ajudar-me", disse ela em voz baixa, as palavras mal audíveis por cima do ruído constante das máquinas do serviço de urgência a apitar, dos telefones a tocar, do suave chiar das solas de borracha no chão de linóleo. Um jovem interno aproximou-se com uma prancheta, o seu jaleco branco ainda suficientemente engomado para sugerir que não estava de turno há muito tempo. "Senhora Mitchell, sou o Dr. Patel. Consegue dizer-me o que aconteceu esta noite?" A boca de Sarah abriu-se e fechou-se. A verdade repousava-lhe na língua como uma pedra, impossível de engolir ou cuspir. Derek tinha-a empurrado. Não para baixo de 3 degraus, como insistia, mas 5. E não tinha sido um acidente. Acontecerá porque ela perguntara sobre o extrato do cartão de crédito que mostrava uma compra de joias que nunca receberá, flores que nunca vira, jantares em restaurantes onde nunca estivera. "Ela caiu pelas escadas à porta do nosso prédio", respondeu Derek antes que Sarah pudesse falar. "A gravidez torna as mulheres tão emocionais, tão instáveis. As hormonas, sabe como é." O Dr. Patel olhou para ambos, os seus olhos escuros captando detalhes que a formação médica o ensinara a notar. O ângulo do corte na testa de Sarah, a forma defensiva como ela mantinha os braços, a maneira controladora como Derek se posicionava na conversa. "Preciso de examinar a Sra. Mitchell em privado", disse o Dr. Patel. "Política do hospital para todos os ferimentos na cabeça." "Isso é ridículo", protestou Derek. "Sou o marido dela. Tenho todo o direito de estar presente durante o tratamento médico." A enfermeira Jenny avançou, a voz a carregar a autoridade de quem já lidara com muitos familiares difíceis. "Senhor, pode aguardar na sala de família. Atualizá-lo-emos assim que possível." A cortina em redor da cama 7 fechou-se com um som final que abafou os protestos contínuos de Derek. Pela primeira vez em horas, Sarah sentiu que podia respirar sem medir cada inspiração de acordo com o humor de Derek. "Pronto, querida", disse a enfermeira Jenny, a voz suavizando agora que estavam sozinhas. "Vamos limpar-te e ver com o que estamos a lidar. De quantas semanas estás?"
24, respondeu Sarah, aceitando a bata hospitalar que Jenny lhe oferecia. O bebê tem se mexido muito esta noite. Acho que todo este estresse a deixou agitada. Jenny sorriu enquanto começava a limpar a ferida com uma delicadeza experiente. Sabes que é uma menina? Descobrimos no mês passado. O Derek queria um rapaz, mas eu fico feliz de qualquer forma. Só quero que ela seja saudável. A voz de Sarah vacilou ligeiramente na última palavra, e ela perguntou-se se a sua definição de saudável era a mesma de outras mães. A sua filha seria saudável se crescesse a ver o pai tratar a mãe como propriedade? Aprenderia que amor significava aceitar qualquer tipo de tratamento que se recebesse? Isto vai precisar de uns 6 pontos, disse Jenny, examinando o corte mais de perto. Mas está limpo, deve sarar bem. Como disseste que isto aconteceu, mesmo? Sarah fixou os olhos nos azulejos do teto, contando os pequenos buracos nos painéis acústicos. Tornará-se especialista em encontrar padrões em coisas banais durante conversas desconfortáveis. Cai por umas escadas. Tenho andado tão desastrada ultimamente. Jenny acenou com a cabeça, mas a sua expressão sugeria que já ouvirá aquela explicação antes. O Dr. Patel volta dentro de alguns minutos para te cozer. Há alguém a quem gostarias que ligássemos? Familiares que possam vir fazer-te companhia? A pergunta pairou no ar como incenso, pesada de implicações que Sarah não estava pronta para enfrentar. Os pais tinham morrido num acidente de viação quando ela tinha 16 anos. Crescerá ao cuidado do padrinho, mas não falava com ele há meses. Derek tinha uma maneira de a isolar gradualmente de outras relações, sempre com explicações razoáveis que a faziam sentir-se egoísta por querer manter ligações fora do casamento. Não, disse Sarah finalmente. Não há ninguém a quem ligar. Do outro lado da cortina, a sala de urgência continuava no seu ritmo noturno. Sirenes de ambulância uivavam ao longe, aproximando-se. Alguém chorava, algures uma criança. E uma televisão na sala de espera zumbia com o ciclo interminável das notícias noturnas. Sarah fechou os olhos e tentou imaginar como seria sua vida se fosse outra pessoa, alguém mais corajosa, alguém que não tivesse aprendido a tornar-se mais pequena para caber nos espaços que o marido lhe permitia ocupar. O som dos anéis da cortina a deslizar fê-la abrir os olhos de repente. O Dr. Patel tinha regressado com um estojo de sutura, mas havia algo diferente na sua expressão. Parecia mais alerta, mais concentrado. Sarah Elizabeth, disse ele, a voz profunda carregando apenas um leve traço do seu sotaque de Boston. Meu Deus, o que te aconteceu? Tinham passado 20 minutos desde que Sarah fora isolada atrás da cortina do hospital, mas para ela parecia que tinham passado horas. O cheiro antisséptico da sala de urgência tornara-se insuportável, misturando-se com o sabor metálico do medo que parecia permanentemente preso-lhe na garganta. Quando a cortina se abriu e o Dr. Marcus Sterling entrou, Sarah sentiu algo dentro do peito quebrar-se, como um ovo a estalar. Aos 62 anos, Marcus Sterling impunha respeito sem precisar de o exigir. A sua presença encheu o pequeno espaço em redor da cama 7 com a autoridade silenciosa de quem passará décadas a tomar decisões em frações de segundo, decisões que significavam a diferença entre a vida e a morte. Essa noite, no entanto, a sua habitual compostura de cirurgião vacilou quando os olhos absorveram por completo o estado em que Sarah se encontrava. Tio Marcus, a voz de Sarah saiu mais pequena do que ela esperava, usando o nome de infância que não pronunciava há meses. O que estás aqui a fazer? Marcus aproximou-se da cama com passos cautelosos, os olhos treinados a catalogar detalhes com a precisão que o tornará lendário entre os colegas. O corte na testa estava limpo, mas profundo. As nódoas negras no ombro esquerdo eram recentes, mas não daquela noite. A forma como ela mantinha os braços sugeria ferimentos defensivos que iam além de uma simples queda. Estava a terminar uma cirurgia quando me chamaram para um caso de distúrbio doméstico, disse ele, a voz mais suave do que ela ouvirá em anos. Nunca imaginei encontrar-te aqui, querida. Nunca imaginei que fosses tu. Aquele carinho atingiu Sarah como um golpe físico. Quando foi a última vez que alguém a chamara de querida com verdadeiro afeto, e não como manipulação? Quando foi a última vez que alguém a olhara com preocupação sem que isso viesse acompanhado de condições ou exigências? Não é o que pensas, disse rapidamente, as palavras automáticas após meses de prática. Caí por umas escadas. O Derek estava mesmo atrás de mim, a tentar ajudar. Tem estado tão desajeitada ultimamente, com as hormonas da gravidez e tudo isso. Marcus puxou o pequeno banco com rodinhas e sentou-se para que os olhos ficassem ao nível dos dela.
Era um gesto que ela recordava da infância, quando ele se ajoelhava para falar com seriedade sobre joelhos esfolados ou sentimentos magoados, com a mesma seriedade com que consultava casos cirúrgicos complexos. Sara, disse em voz baixa, trato pacientes com trauma há 35 anos. Sei como são as lesões de quedas. E sei como são as lesões de agressão. Estas nódoas no teu ombro têm pelo menos 3 dias. O corte na cabeça veio de um impacto contra uma aresta afiada, não de uma queda pelas escadas. As mãos de Sara moveram-se instintivamente para cobrir a barriga, como se pudesse proteger a filha por nascer de ouvir aquelas palavras. Não compreendes, o casamento é complicado. O Derek tem estado sob imenso estresse com o trabalho, e eu tenho estado emocional ultimamente. Às vezes exagero com as coisas. Há quanto tempo isto acontece? Perguntou Marcos, a máscara de cirurgião a ceder lugar ao homem que lhe tratava os cotovelos esfolados e lhe lia histórias para adormecer. A pergunta ficou suspensa entre eles como uma ponte que Sara não sabia se tinha coragem de atravessar. Como se diz ao homem que te ensinou a andar de bicicleta que o teu casamento está a desmoronar-se? Que o empresário de sucesso a quem ele brindou no teu casamento te empurra como se fosses um móvel? Que te tornaste alguém que já não reconheces? Alguém que pede desculpa por respirar alto demais? Isso não está a acontecer, sussurrou ela. Mas, mesmo ao dizê-lo, as palavras soaram ocas. O Derek ama-me. Cuida de mim. Proporciona-me tudo. Tenho tudo o que qualquer mulher poderia querer. Marcos pegou no boletim médico, analisando com atenção concentrada que aplicava a todos os diagnósticos. Segundo isto, estiveste nas urgências 3 vezes nos últimos 6 meses. Pulso torcido por teres caído de um passeio, costelas pisadas por escorregares no duche, e agora esta lesão na cabeça por caíres pelas escadas. Sara, isso não é desajeitamento. Isso é um padrão. Estás a exagerar, disse Sara, mas a sua voz já não tinha convicção. O Derek nunca quer magoar-me. Ele só se frustra às vezes, e eu posso ser difícil. Faço demasiadas perguntas sobre coisas que não são da minha conta. Como o quê? Perguntou Marcos. Como os extratos do cartão de crédito. As chamadas telefônicas. E por que razão ele tem de trabalhar até tão tarde, tantas vezes? Mas ele tem razão. As palavras saíram antes que Sara pudesse detê-las. Essas coisas não são da minha conta. Deveria confiar nele para tratar das finanças e dos negócios sem me meter. Marcos ficou em silêncio durante um longo momento, estudando o rosto dela com a intensidade que normalmente reservava para examinar radiografias e planos cirúrgicos. A Sara que eu criei nunca aceitaria essa explicação. A Sara que eu conheço faria perguntas sobre tudo o que afetasse a sua vida. O que aconteceu a essa mulher? A pergunta atingiu Sara como um golpe físico, porque era a mesma que ela própria vinha fazer-se há meses. Quando deixará de confiar nos próprios instintos? Quando começar a duvidar de cada pensamento e sentimento? Quando aprenderá a tornar-se mais pequena e mais silenciosa para evitar desencadear a raiva de Derek? As pessoas mudam quando se casam, disse finalmente. Aprende-se a ceder, aprende-se a pôr as necessidades do parceiro em primeiro lugar. Ceder é encontrar um ponto de equilíbrio, respondeu Marcos. Não é apagar-se a si mesma para acomodar os problemas de controlo de outra pessoa. Antes que Sara pudesse responder, os anéis da cortina chocalharam e a voz de Derek anunciou a sua presença antes sequer de se tornar visível. Sara, querida, estás bem aí dentro? As enfermeiras não me dizem nada e estou a ficar preocupado. Marcos levantou-se, a sua estatura e presença formando uma barreira entre Sara e a abertura da cortina. Quando Derek entrou, a sua expressão mudou imediatamente de marido preocupado para homem de negócio submisso. Sara observou a transformação com fascínio e horror, reconhecendo o olhar calculista que atravessava os traços de Derek sempre que se deparava com alguém que lhe pudesse ser útil. Doutor Sterling. A voz de Derek ergueu-se com entusiasmo fabricado. Que honra incrível! Não fazia ideia de que estava de serviço esta noite. Sou o Derek Mitchell, marido da Sara. Conhecemo-nos brevemente no jantar de angariação de fundos do hospital, na primavera passada. Lembro-me, respondeu Marcos, o tom profissional, mas notoriamente frio. Por favor, explique-me como é que a sua esposa grávida veio parar a sangrar a minha urgência. Derek lançou-se na narrativa preparada, com o polimento de quem ensaiara a história na cabeça. A gravidez tornará Sara emocional e instável. Ela tinha tido, segundo as palavras diplomáticas dele, episódios de comportamento irracional. Foi isso que aconteceu, Sara? Perguntou Marcos, os olhos fixos nos dela, do outro lado do pequeno espaço.
Sarah começou, mas calou-se. A verdade estava presa na garganta como uma pedra, mas a presença de Derek tornava impossível falar. Ela sentia as expectativas dele a pressionarem-na como um peso físico, exigindo que confirmasse a versão que ele acabará de contar. Ela tem tido dificuldades em distinguir a realidade ultimamente, continuou Derek, aproveitando a hesitação de Sarah. Imagina conflitos que não aconteceram, acusa-me de coisas que nunca fiz. A terapeuta acha que pode ser ansiedade relacionada com a gravidez, mas eu começo a preocupar-me que seja algo mais sério. Marcos assentiu lentamente e, por um momento, Sarah achou que ele poderia realmente acreditar na explicação de Derek. O coração afundou-se-lhe ao imaginar ser descartada como mais uma grávida histérica cujas hormonas a tornaram pouco fiável. Já tinha visto isso acontecer a outras mulheres. Já tinha visto médicos a sentirem com simpatia enquanto ignoravam tudo o que as pacientes diziam. É possível, disse Marcos com cuidado. A gravidez pode afetar a função cognitiva e a regulação emocional. Devemos mesmo fazer alguns exames para excluir condições subjacentes. O sorriso de Derek foi triunfante. Mas Sarah captou algo na expressão de Marcos que sugeria que a conversa ainda não tinha terminado. Havia um brilho nos olhos azul claro dele que a fez lembrar de como olhava quando enfrentava um problema cirúrgico particularmente complexo. Na verdade, continuou Marcos, acho que a Sarah devia ficar internada esta noite para observação. Lesões na cabeça podem ser imprevisíveis, especialmente em pacientes grávidas. Precisamos de a monitorizar quanto a sinais de concussão e garantir que o bebê não está a reagir negativamente ao trauma. Isso não é necessário, disse Derek depressa. A Sarah vai estar mais confortável em casa, no ambiente familiar. Eu posso tomar conta dela. Receio que tenha de insistir, respondeu Marcos, o tom sem margem para discussão. Como médico responsável, sou encarregado dos cuidados dela enquanto estiver neste hospital. E a minha opinião médica é que precisa de vigilância profissional nas próximas 24 horas. Sarah observou os dois homens frente a frente, separados pela sua cama de hospital, entendendo que estavam a ter uma conversa que ia muito além de necessidade médica. O maxilar de Derek contraiu-se quase imperceptivelmente, e ela reconheceu os sinais de alerta da raiva começar a formar-se. Dr. Sterling, disse Derek, a voz ainda agradável, mas com uma rigidez que Sarah tinha aprendido a temer. Agradeço o seu rigor, mas acho que está a ser excessivamente cauteloso. A Sarah sempre teve uma tendência para interpretar de forma dramática incidentes menores. Uma noite no hospital só vai alimentar o seu lado hipocondríaco. Mesmo assim, respondeu Marcos com firmeza, ela vai ficar. Como se chamada pela tensão crescente, a enfermeira Jenny apareceu na abertura da cortina. Dr. Sterling, tem uma chamada no posto de enfermagem. Disseram que era urgente. Marcos hesitou em sair, mas acenou com a cabeça. Já volto, Sarah. Não saias daqui. À medida que os passos dele desapareciam pelo corredor, Derek aproximou-se da cama de Sarah, a máscara de marido preocupado escorregar só o suficiente para ela ver a raiva por baixo. O que é que lhe disseste? Perguntou em voz baixa. Nada, sussurrou Sarah. Disse-lhe exatamente o que tu disseste que aconteceu. Ótimo, respondeu Derek, mas os olhos continuavam duros. Porque se começares a encher a cabeça dele com as tuas fantasias paranoicas, isso vai causar problemas para os dois. O Dr. Sterling é um homem poderoso nesta cidade. Não queremos fazer dele um inimigo por causa da tua instabilidade emocional. Sarah acenou com a cabeça, mas algo tinha mudado dentro dela durante a conversa com Marcos. Pela primeira vez em meses, alguém olhara para os seus ferimentos com olhos profissionais, e vira o que ela tinha receado admitir. Alguém fizera as perguntas que ela tinha medo de responder. E, algures ao longe, um telefone tocava com notícias que mudariam tudo. A voz de Derek mudou como uma estação de rádio a trocar de frequência no momento em que o Dr. Marcos Sterling desapareceu no corredor em direção ao posto de enfermagem. A frequência de marido preocupado deu lugar a algo mais duro, mais calculado, à medida que se aproximava da cama de hospital de Sarah. Ouve-me com muita atenção, disse ele, a voz quase num sussurro, mas carregada com o peso de uma ameaça. Eu sei o que estás a pensar. Vês o teu padrinho rico e pensas que está a tua oportunidade de te fazeres de vítima. Mas antes de dizeres algo de que te vais arrepender, lembra-te do que está em jogo aqui. A mão de Sarah moveu-se instintivamente para a barriga, onde a filha parecia reagir à tensão com mais movimentos. Derek, eu não disse nada. Disse-lhe exatamente o que tu querias que eu dissesse. E vais continuar a contar essa história, continuou Derek, porque a alternativa não é só má para mim. É má para ti também.
Achas que algum tribunal neste país daria custódia da nossa filha a uma mulher com um histórico documentado de instabilidade mental? Uma mulher que foi hospitalizada várias vezes por ferimentos que nem se lembra de ter sofrido? A ameaça ficou suspensa entre eles como gás venenoso, invisível, mas mortal. Sarah aprenderá a reconhecer as mudanças subtis no tom de Derek que precediam seus ataques psicológicos mais eficazes. Ele nunca levantava a voz em público. Nunca fazia ameaças que pudessem ser ouvidas ou gravadas. A sua arma preferida era o medo dela, cuidadosamente cultivado e habilmente manipulado. Não vou dizer nada diferente, disse Sarah em voz baixa. Podemos, por favor, só passar esta noite? A expressão de Derek suavizou-se, assumindo de novo a máscara de marido preocupado, quando passos se ouviram no corredor. Quando o Dr. Sterling regressou, Derek estava gentilmente a ajeitar a manta de Sarah e a perguntar se ela precisava de alguma coisa para o seu conforto. Como te sentes, querida? Perguntou Derek, o carinho na voz calibrado com perfeição para soar amoroso em vez de possessivo. Está tudo bem? Perguntou Marcos, os olhos atentos a captar a cena com a observação treinada de quem está habituado a ler sinais subtis. Só a ver como está minha esposa, respondeu Derek. Parece cansada. Tenha certeza de que é mesmo necessário mantê-la aqui esta noite? O nosso apartamento fica a apenas 10 minutos e eu podia trazê-la de volta imediatamente se surgisse algum sintoma. Marcos estudou Derek com a mesma intensidade com que examinava radiografias suspeitas. Na verdade, queria discutir algo com os dois. Os registros médicos da Sarah mostram que está a terceira visita à urgência em 6 meses. Isso é incomum para uma mulher saudável na casa dos 30. O sorriso de Derek não vacilou, mas Sarah percebeu o quase imperceptível apertar dos olhos, o sinal de alerta. A Sarah sempre foi propensa a acidentes, disse ele com uma exasperação afetuosa. Mesmo quando namorávamos, ela estava sempre a tropeçar em coisas ou a bater contra portas. Costumava brincar que ela precisava de um segurança pessoal a tempo inteiro. Significava também enfrentar as perguntas que Marcos pudesse fazer, sem Derek ali para fornecer as respostas aprovadas. Odeio deixá-la sozinha, disse Derek, desempenhando na perfeição o papel de marido relutante. E se ela precisar de alguma coisa durante a noite? A equipa de enfermagem vai cuidar dela muito bem, garantiu Marcos, e eu vou pessoalmente vê-la ao longo do meu turno. Derek inclinou-se para beijar a testa de Sarah, os lábios a demorarem-se apenas o suficiente para sussurrar. Lembra-te do que falamos, querida. Amo-te e vejo-te logo de manhã. Para quem estivesse a observar, parecia uma despedida terna entre cônjuges dedicados. Mas Sarah ouviu o aviso embutido no carinho e sentiu a leve pressão dos dedos dele no ombro, um lembrete da força dele e da vulnerabilidade dela. Também te amo, respondeu automaticamente, as palavras tão ensaiadas como tudo o resto na atuação pública deles. Depois de Derek sair, o pequeno espaço em volta da cama de Sarah pareceu simultaneamente maior e mais íntimo. Marcos puxou novamente o banco com rodinhas e sentou-se, a sua presença agora tanto reconfortante como intimidante. Então, disse em voz baixa, queres contar-me o que aconteceu realmente esta noite? Sarah fixou os olhos nos azulejos do teto, contando os pequenos furos nos painéis acústicos enquanto procurava palavras que não traíssem o marido nem a condenassem a ela própria. Já te disse, caí pelas escadas. O Derek estava a tentar ajudar-me. Sarah, disse Marcos com suavidade, conheço-te desde os 8 anos. Sei quando estás a mentir e sei quando estás com medo. Neste momento, estás os dois. A observação atingiu Sarah como um golpe físico, porque era tão certeira quanto impossível de negar. Estava a mentir. E estava com medo. E o facto de Marcos ver através das fachadas que ela aprenderá a construir deixava-a simultaneamente exposta e esperançosa. Mesmo que tenha acontecido outra coisa, disse ela com cuidado, qual seria o ponto de falar nisso? Não ia mudar nada. Por que não haveria de mudar? Porque o Derek tem razão numa coisa. Quem é que acreditaria em mim? Ele é um empresário de sucesso, com ligações, dinheiro, uma reputação nesta cidade. Eu sou só uma mulher grávida com um histórico de acidentes e problemas emocionais. Marcos ficou em silêncio durante muito tempo, estudando-lhe o rosto com a intensidade que o tornará um dos mais respeitados diagnostas da Costa Leste. Que tipo de problemas emocionais? Sarah hesitou e decidiu que uma meia-verdade podia ser mais segura do que uma mentira completa. Tenho andado a ver uma terapeuta por causa de ansiedade e depressão. O Derek acha que é por causa da gravidez, mas começou antes de engravidar. Tenho tido dificuldades para dormir, para me concentrar,
para confiar na minha memória. Quando começaram esses sintomas? Há cerca de 1 ano. Talvez mais. É difícil dizer exatamente quando começou. E o que acha a tua terapeuta que está a causar essa ansiedade e depressão? As mãos de Sarah torciam o cobertor do hospital enquanto procurava palavras que não revelassem demasiado. Acha que pode ter a ver com luto mal resolvido pela morte dos meus pais, ou dificuldades de adaptação ao casamento, ou simplesmente com a minha personalidade? Algumas pessoas são naturalmente mais ansiosas do que outras. Marcos assentiu pensativo. Todas essas são possibilidades. Mas há outra que devíamos considerar. Qual? Que a tua ansiedade e depressão são sintomas de trauma. Que os teus problemas de memória e concentração são formas da tua mente te proteger de experiências demasiado dolorosas para processares completamente. As palavras ficaram entre eles como um diagnóstico que Sarah não estava pronta para receber. Passara meses a convencer-se de que o problema estava na sua cabeça, que, se fosse mais forte, mais inteligente ou mais compreensiva, o Derek deixaria de a magoar. A ideia de que os sintomas podiam ser respostas normais a um tratamento anormal era ao mesmo tempo aterradora e libertadora. Deveria deixar-te descansar, disse Marcos, levantando-se do banco. Mas Sarah, quero que saibas que, seja o que for que esteja a acontecer na tua vida, não estás sozinha. Tens opções. E tens pessoas que se preocupam contigo. Isso não mudou só porque casaste. Enquanto ele se dirigia para a cortina, Sarah sentiu um momento de coragem desesperada. Tio Marcos. Ele voltou-se, as sobrancelhas levantadas. Se alguém estivesse numa situação em que precisasse de ajuda, mas não pudesse pedi-la diretamente, o que aconselharias essa pessoa a fazer? Marcos regressou à beira da cama, a expressão gentil mas séria. Diria a essa pessoa que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. E diria que, às vezes, o ato mais corajoso que se pode ter é confiar noutra pessoa para ajudar a carregar um fardo demasiado pesado para se levar sozinho. Depois que ele saiu, Sarah ficou deitada no quarto escuro do hospital, a ouvir os sons do turno da noite. Ao fundo do corredor, um bebê chorava. Do lado de fora da janela, sirenes de ambulância uivavam ao longe. E no bolso, o telefone vibrou com uma mensagem que mudaria tudo. O telefone de Sarah vibrou contra a anca com a insistência de uma mensagem recebida. O som pareceu anormalmente alto no silêncio do quarto do hospital, onde os únicos outros ruídos eram o bip constante dos monitores e o murmúrio distante das enfermeiras nas suas rondas. Ela procurou o aparelho com as mãos a tremer ligeiramente, fosse de exaustão ou dos efeitos persistentes do choque. A mensagem era de Mr. Thompson, a viúva de 73 anos que vivia no apartamento ao lado do edifício de Sarah e Derek. Eleanor Thompson era uma figura conhecida no bairro há mais de 40 anos, daquelas senhoras idosas que pareciam ver tudo da sua janela estrategicamente posicionada na cozinha, ao mesmo tempo que aparentavam não se meter na vida de ninguém. Sarah, querida, vi tudo da minha janela esta noite. Aquele homem empurrou-te de propósito pelas escadas. Gravei com o meu telemóvel. Estás bem? Por favor, liga-me quando puderes. Estou preocupadíssima contigo e com o bebê. Sarah ficou a olhar para a mensagem até as palavras se fundirem. O coração batia-lhe tão forte que tinha certeza de que os monitores cardíacos iam começar a apitar. Mr. Thompson tinha testemunhado o que realmente acontecerá. Mais do que isso, ela tinha gravado. A prova que Derek passará 1 hora a justificar com todo cuidado existia de facto, capturada em pichés digitais que não podiam ser manipulados nem descartados. O dedo de Sarah pairou sobre o botão eliminar, os avisos de Derek a ecoarem-lhe na mente. Mas antes que pudesse apagar a mensagem, passos aproximaram-se do cubículo e a voz do Dr. Sterling atravessou a cortina fina. Sarah, estás acordada? Queria ver como estavas antes da próxima cirurgia. Entra, chamou ela apressadamente, escondendo o telefone debaixo do cobertor. Marcos entrou com a eficiência silenciosa de quem está habituado a circular por hospitais à meio da noite. Trazia um tablet e usava a expressão concentrada de um cirurgião a rever anotações clínicas, mas os olhos foram imediatamente para o rosto de Sarah, com a atenção preocupada de um pai substituto. Como te sentes? Náuseas? Tonturas? Visão turva? Não, nada disso. Só cansada. Quando alguém cai para frente, geralmente sofre ferimentos nos joelhos, nas palmas das mãos, talvez na testa se não conseguir colocar as mãos à frente a tempo. Mas a tua lesão é no lado esquerdo da cabeça, o que sugere um impacto lateral, como se tivesses batido em algo ao cair de lado, ou como se tivesse sido atingida de lado. A descrição clínica do trauma soava surreal,
como se estivessem a analisar uma cena de crime de um programa de televisão, em vez de estarem a falar sobre o corpo dela. Não tenho a certeza de me lembrar exatamente de como caí. Tudo aconteceu tão depressa. Marcos pousou o tablet e inclinou-se ligeiramente para frente, a voz a descer para o tom gentil que ela recordava da infância, das conversas sobre temas difíceis. Sara, preciso de te perguntar uma coisa, e quero que saibas que o que me disseres fica entre nós. A confidencialidade médico-paciente aplica-se mesmo quando o médico é também o teu padrinho. Sara acenou com a cabeça, sem confiar na própria voz. O Derek empurrou-te esta noite? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio, a desafiar Sara a dizer finalmente a verdade que vinha proteger com mentiras e silêncio. A mão de Sara moveu-se instintivamente para o telefone, sentindo o peso da mensagem de Mr. Thompson e da prova que ela prometia. Começou, e calou-se. Anos de manipulação tinham-na treinado a duvidar das próprias percepções, a questionar as suas memórias, a assumir que a versão dela dos acontecimentos devia estar errada se contradissesse a narrativa de Derek. Sara, disse Marcos com suavidade, já tratei centenas de casos de violência doméstica ao longo dos anos. Sei como são os ferimentos. E sei como as vítimas são treinadas para proteger os agressores. Não tens de ter medo de me dizer a verdade. As palavras violência doméstica atingiram Sara como um golpe físico. Nunca aplicara esse rótulo à sua situação. Nunca se vira como uma daquelas mulheres que às vezes via nos noticiários ou lia em artigos. Essas eram outras mulheres. Mulheres mais fracas. Mulheres sem curso superior. Sem casas confortáveis. Sem maridos milionários que lhes ofereciam joias caras e as levavam a galas de caridade. O Derek não é uma pessoa violenta, disse automaticamente. Só tem estado sob muito estresse ultimamente com o trabalho. E eu posso ser difícil às vezes, faço demasiadas perguntas sobre coisas que não são bem da minha conta. Que tipo de perguntas? Sobre extratos de cartões de crédito. Sobre por que é que ele precisa de trabalhar até tão tarde tantas vezes. Sobre chamadas que atende em privado. As palavras saíram antes que Sara pudesse detê-las, meses de preocupações suprimidas a ganharem finalmente voz. Essas parecem perguntas razoáveis para uma esposa fazer, observou Marcos. Também pensei isso. Mas o Derek diz que o casamento exige confiança, e que estar sempre a questioná-lo mostra que não confio nele. Diz que é insultuoso e doloroso. Que estou a ser paranoica por causa dos meus problemas de ansiedade. Marcos ficou em silêncio por um momento, a processar as palavras dela com o mesmo método que usava para diagnósticos complexos. O que aconteceu esta noite quando lhe perguntaste sobre o extrato do cartão? O telefone de Sara vibrou de novo, um lembrete da prova que estava no telemóvel de Mr. Thompson. Havia uma compra de joias que nunca recebi. Flores que nunca chegaram ao nosso apartamento. Jantar num restaurante onde nunca estive. Quando perguntei ao Derek sobre isso, ele disse que eu estava a ser suspeita e acusatória. E depois? Ficou zangado. Muito zangado. Disse que eu estava a questionar a integridade dele. Que estava a agir como se ele fosse um criminoso, em vez de um marido que trabalha para sustentar a família. A voz de Sara baixou até ao sussurro. Disse que eu estava a tornar-me como a minha mãe. A expressão de Marcos endureceu. O que é que ele queria dizer com isso? A minha mãe costumava fazer perguntas ao meu pai sobre os negócios. O Derek diz que ela era paranoica e controladora. Que isso destruiu o casamento deles. Diz que eu estou a desenvolver os mesmos padrões tóxicos, e que se não parar, vou destruir o nosso casamento também. Sara, os teus pais tinham um dos casamentos mais sólidos que já vi. A tua mãe não era paranoica nem controladora. Ela era a principal conselheira do teu pai, a parceira dele em todos os sentidos. Tomavam todas as decisões importantes juntos. A contradição atingiu Sara como água fria, a sacudi-la da narrativa cuidadosamente construída que Derek andava a repetir sobre o passado da família dela. Ela começara a acreditar na versão de Derek sobre o casamento dos seus pais. Começara a duvidar das próprias memórias de infância, de dois adultos que claramente se amavam e respeitavam. Então por que razão o Derek diria isso? Perguntou. Porque reescrever a história da tua família é uma das táticas clássicas de abuso psicológico, respondeu Marcos. Se ele conseguir convencer-te de que os teus modelos de relações saudáveis afinal eram disfuncionais, torna-se mais fácil para te aceitar a disfunção como algo normal no teu próprio casamento. O termo abuso psicológico juntou-se à violência doméstica no catálogo mental de rótulos que Sara ainda não estava pronta para aceitar.
Mas mesmo enquanto a sua mente rejeitava a terminologia clínica, o seu corpo reconhecia a verdade das palavras de Marcos. Os ombros relaxaram ligeiramente, como se tivesse estado a aprender a respiração durante meses, e finalmente, se permitisse expirar. O que aconteceu depois de o Derek se irritar com as perguntas sobre o cartão de crédito? Perguntou Marcos com suavidade. Ele disse que eu precisava de aprender a confiar nele como uma esposa sério deve fazer. Disse que o questionamento constante era uma forma de abuso emocional e que eu estava a prejudicar o nosso relacionamento com a minha natureza desconfiada. Sarah fez uma pausa, lembrando-se da discussão que se seguirá com uma clareza cristalina, pela primeira vez em horas. Tentei pedir desculpa e explicar que não estava a tentar ser desconfiada. Mas ele disse que os meus pedidos de desculpa eram manipuladores. Que eu estava a tentar fazê-lo sentir-se culpado por se defender das minhas acusações. Como foste parar as escadas? Eu disse que precisava de apanhar ar. Que talvez devêssemos fazer uma pausa na conversa e falar mais tarde, com calma. E ele disse que era típico meu. Que eu estava sempre a tentar fugir dos problemas em vez de os enfrentar como uma adulta. Marcos inclinou-se para a frente, completamente concentrado nas palavras dela. Ele foi atrás de ti? O telefone de Sarah vibrou pela terceira vez. A preocupação contínua de Mr. Thompson acrescentava peso à verdade que ela estava finalmente pronta a revelar. Sim. Seguiu-me até o patamar e disse que íamos terminar a conversa ali mesmo. Disse que estava farto de eu me afastar sempre que ele tentava falar dos meus problemas de comportamento. E então eu disse-lhe que não me estava a afastar, que só queria espaço para os dois acalmarmos. Disse que poderíamos falar de forma mais produtiva se não estivéssemos os dois zangados. Sarah fechou os olhos, recordando o momento com uma clareza dolorosa. Foi aí que ele agarrou os meus ombros e disse que eu estava a manipular a situação. A tentar fazê-lo parecer o vilão, quando era eu quem estava a causar problemas. Ele empurrou-te então? Disse que eu precisava de aprender que as ações têm consequências. Que não. Primeiro, vamos proteger e documentar a gravação da Mr. Thompson. Depois, garantimos que tu e o bebê estão em segurança enquanto definimos os próximos passos. Mas, Sarah, tens de entender que, a partir do momento em que começarmos este caminho, não há volta atrás. O Derek vai intensificar tudo quando perceber que está a perder o controlo. Antes que Sarah pudesse responder, passos apressados aproximaram-se pelo corredor, e a voz de Derek atravessou a cortina com raiva mal contida. Onde está ela? Quero ver a minha mulher agora. Marcos levantou-se, posicionando-se entre a cama de Sarah e a entrada da cortina, com o instinto protetor de quem passou décadas a defender os vulneráveis. É depois da meia-noite, Sr. Mitchell. As horas de visita acabaram. Poupa-me as horas de visita. Disparou Derek, a persona pública cuidadosamente construída finalmente a estalar. É a minha mulher e o meu filho que está por nascer. Tenho todo o direito de os ver quando quiser. Na verdade, respondeu Marcos calmamente, como médico responsável, sou eu quem determina o que é melhor para a saúde da Sarah. E neste momento, ela precisa de descanso sem interrupções. Sarah ouvia a confrontação com terror crescente, reconhecendo o tom de escalada na voz de Derek que antecedia os momentos mais perigosos. Ele tinha descoberto algo, ou suspeitava, e vinha reimpor o controle antes que ela pudesse escapar-lhe completamente. O telefone vibrou uma última vez, com uma mensagem que gelou-lhe o sangue. O Derek acabou de vir ao meu apartamento fazer perguntas sobre o que eu posso ter visto esta noite. Não abri a porta, mas acho que ele sabe que testemunhei o que aconteceu. Tem cuidado, querida. O jogo tinha mudado, e Derek estava a fazer a sua jogada. A voz dele ecoava pela sala de urgência com o tom perigoso que Sarah aprenderá a temer acima de todos, fúria controlada disfarçada de indignação justa. Ela ouvia-o junto ao posto de enfermagem, o tom a oscilar entre persuasão encantadora e ameaças mal disfarçadas, enquanto tentava convencer o pessoal a deixá-lo entrar. Compreendo as políticas do hospital, dizia Derek, mas de certeza que podem abrir uma exceção para o marido preocupado. A minha esposa sofreu um ferimento grave esta noite e eu preciso de garantir que está a ser bem tratada. Marcos aproximou-se da cama de Sarah, a sua presença simultaneamente protetora e tranquilizadora. Ele não pode voltar aqui sem autorização do médico responsável, disse calmamente, e eu não vou dar essa autorização. A mão de Sarah tremia enquanto agarrava o telemóvel. O aviso da Mr. Thompson repetia-se-lhe na mente. Ele sabe, sussurrou. Ele sabe que a Mr. Thompson viu o que aconteceu, disse Sarah, e agora está a tentar perceber o que ela pode ter contado às pessoas. Isso, na verdade, joga a nosso favor,
respondeu Marcos. Se o Derek está a tentar controlar a narrativa, é porque está preocupado com o que a verdade possa revelar. Pessoas inocentes não costumam passar o tempo a preparar testemunhas. O som dos passos de Derek aproximava-se da zona da cortina, acompanhado da voz firme da enfermeira Jenny. Senhor, já lhe expliquei que os pacientes precisam de repouso. Pode voltar durante o horário normal de visitas amanhã de manhã. Isto é ridículo, disse Derek, agora suficientemente perto para Sarah perceber o esforço com que controlava a voz. Quero falar com quem estiver responsável aqui. Isto é um tratamento inaceitável para um familiar. O Dr. Sterling é o médico responsável por este caso, respondeu Jenny de forma serena. Ele está disponível para discutir os cuidados da sua esposa consigo, se quiser acompanhar-me até a sala de consultas familiares. Sarah encontrou o olhar de Marcos e acenou levemente. Ela compreendia o que ele estava a oferecer, a oportunidade de enfrentar Derek com apoio, de ter alguém a testemunhar o comportamento dele quando achava que ninguém importante estava a ver. Senhor Mitchell, chamou Marcos, por que não se junta a mim na sala de consultas familiares? Podemos discutir o plano de tratamento da Sarah. Houve uma pausa antes de Derek responder, a voz cuidadosamente modulada de volta ao modo de marido preocupado. Claro, Dr. Sterling. Obrigado por compreender a minha preocupação com a minha esposa. Marcos apertou o ombro de Sarah com suavidade. Volto dentro de minutos. Se precisares de alguma coisa, carrega no botão de chamada e pede especificamente pela Jenny. Depois de saírem, Sarah ficou deitada na escuridão tranquila, ouvindo o próprio coração e sentindo os movimentos do bebê abrandarem ao ritmo pacífico do sono. Pela primeira vez em meses, sentia uma estranha sensação de clareza, como se o nevoeiro que lhe toldava o pensamento estivesse finalmente a começar a dissipar-se. Pensou no vídeo da Mr. Thompson, uma prova concreta que Derek não poderia justificar nem manipular. Pensou nos recursos e contactos de Marcos, uma rede de segurança a qual não sabia que ainda tinha acesso. Mas, acima de tudo, pensou na conversa que tinham tido, a primeira em meses em que alguém ouvirá sua versão dos factos sem imediatamente sugerir que ela estava errada ou a exagerar. O telefone tocou. O nome da Mr. Thompson apareceu no ecrã. Sarah, querida, estás bem? A voz da idosa estava carregada de preocupação, e talvez de medo. Estou no hospital, mas estou segura, disse Sarah em voz baixa. Mr. Thompson, o Derek foi ao seu apartamento há cerca de 1 hora? Foi. Muito educado, muito encantador. Perguntou se eu tinha visto o que aconteceu esta noite. Disse que tinhas caído pelas escadas e batido com a cabeça, e que estava preocupado com a possibilidade de as testemunhas terem ficado com a ideia errada sobre o incidente. E o que lhe respondeu? Não abri a porta. 40 anos neste bairro ensinaram-me a confiar nos meus instintos, e houve algo no tom dele que me fez arrepiar. Mas estou preocupada, Sarah. Acho que ele sabe que eu vi o que realmente aconteceu. Sarah sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado do hospital. Mr. Thompson, tem de ter cuidado. O Derek pode tornar-se perigoso quando se sente ameaçado. Não te preocupes comigo, querida. Tenho me protegido sozinha desde antes de esse rapaz nascer. O que me preocupa é tu, e esse bebê. Tens algum sítio seguro para ir? Estou com o meu padrinho neste momento. Ele é médico aqui no hospital e vai ajudar-me a decidir o que fazer a seguir. Bom, isso é bom. Sarah, quero que saibas que já enviei o vídeo à minha filha, na Califórnia. Pedi-lhe para o guardar, caso algo me aconteça. E fiz cópias no meu computador. Seja o que for que esse homem pense que pode fazer para me intimidar, a prova não vai desaparecer. A praticidade das precauções de Mr. Thompson impressionou Sarah. Enquanto ela estivera paralisada pelo medo e pela incerteza, a sua vizinha idosa tomara medidas concretas para proteger ambas. Mr. Thompson, obrigada. Não sei o que teria acontecido se não estivesse a ver esta noite. Tenho estado a ver há meses, querida. Vi as ambulâncias a chegar ao teu prédio. Vi-te sair com nódoas negras que tentavas disfarçar com maquilhagem. Devia ter dito alguma coisa mais cedo, mas não sabia como me aproximar de ti sem piorar a situação. A confissão atingiu Sarah como uma revelação. Achava que escondia bem o abuso. Mas estás a receber ajuda agora, e é isso que importa. Liga-me se precisares de qualquer coisa. Qualquer coisa, ouviste bem? E Sarah, és mais forte do que pensas. Sobreviver ao que passaste exige uma coragem tremenda. Depois de desligar, Sarah ficou deitada no quarto tranquilo do hospital a pensar em coragem. Nunca se considerará corajosa.
Na sua mente, coragem pertencia a quem ia à guerra, ou salvava estranhos de edifícios em chamas, ou enfrentava bullies no recreio. Mas talvez a Mr. Thompson tivesse razão. Talvez sobreviver a cada dia num casamento abusivo, proteger um filho por nascer, e finalmente encontrar força para dizer a verdade. Talvez isso também exigisse coragem. Lá ao fundo, no corredor, ouvia vozes a subir de tom. Parecia uma conversa acesa. O tom de Derek tornava-se mais agressivo, e as respostas de Marcos mais curtas e secas. A consulta não estava a correr bem para Derek. E Sarah sabia, por experiência, que ele descarregaria essa frustração na primeira vítima ao alcance. O telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sou Rebecca Morrison, advogada. O Dr. Sterling pediu-me que a contactasse. Sou especializada em direito da família e em casos de violência doméstica. Estou a caminho do hospital para conversar sobre as suas opções. Não está sozinha. A mensagem foi como uma boia de salvação lançada a alguém que se afogava sem se dar conta. Marcos não estava apenas a oferecer apoio emocional, estava a mobilizar recursos práticos para ajudá-la a enfrentar os desafios legais e logísticos que se avizinhavam. 20 minutos depois, as vozes no corredor tinham se silenciado. Marcos voltou ao cubículo de Sarah com uma expressão carregada. Como correu? Perguntou Sarah. O Derek está furioso, disse Marcos simplesmente. Exige levar-te para casa esta noite, e quando recusei, ameaçou apresentar queixas contra mim e contra o hospital por estarmos a interferir com os direitos parentais dele. O que é que isso significa? Significa que está assustado e desesperado. O que o torna mais perigoso, mas também mais propenso a cometer erros. Quando pessoas como Derek sentem o controle a fugir-lhes, tendem a exagerar e acabam por se expor. Marcos puxou o banco com rodinhas e sentou-se, a expressão séria, mas não fria. Sarah, preciso de te contar algo sobre os negócios do Derek, que talvez não saibas. Tenho feito algumas chamadas enquanto ele esteve aqui e descobri informações perturbadoras. O estômago de Sarah apertou-se com uma ansiedade familiar. Que tipo de informações? As despesas com cartão de crédito que questionaste esta noite não são despesas profissionais nem compras inocentes. O Derek tem usado as vossas contas conjuntas para financiar o que parece ser uma relação extraconjugal. As joias, as flores, os jantares, eram para outra mulher. A revelação atingiu Sarah como um golpe físico. Não por estar surpreendida com a infidelidade de Derek, mas porque confirmava os seus piores receios sobre o próprio julgamento. Suspeitava há meses, mas deixará Derek convencê-la de que eram delírios paranoicos causados pelas hormonas da gravidez e pela ansiedade. Como sabes? Perguntou, em voz baixa. O meu investigador privado é muito meticuloso. O nome dela é Jessica Walsh. Tem 26 anos, trabalha como coordenadora de marketing num dos projetos de desenvolvimento do Derek. A relação já dura pelo menos 8 meses. 8 meses. Sarah fez as contas para trás e percebeu que Derek a estava a trair antes de engravidar. Talvez mesmo antes de começarem a tentar ter um bebê. A linha temporal deixava-a enjoada, não só pela traição, mas porque significava que Derek planeara tudo enquanto tomavam decisões importantes sobre o futuro. A mais, continuou Marcos, com delicadeza. O Derek tem falsificado a tua assinatura em documentos de empréstimos e usado teu nome para garantir financiamentos para projetos de desenvolvimento, que nem sequer existem. Estás potencialmente responsável por milhões de dólares em dívidas fraudulentas. Sarah sentiu o mundo girar à sua volta. A dimensão do engano tornava-se clara. Derek não a estava só a abusar física e emocionalmente. Estava, de forma sistemática, a destruir a sua segurança financeira e a sua situação legal. O fundo fiduciário que os pais deixaram. O dinheiro que Marcos tinha gerido com tanto cuidado para o futuro dela, estava a alimentar os negócios e os caprichos pessoais de Derek. Ele pode fazer isso legalmente? Perguntou. Falsificar a tua assinatura é fraude. Usar o teu crédito e os teus bens sem o teu conhecimento é roubo. Nada disso é legal. Mas provar e recuperar o dinheiro vai levar tempo e exigir recursos. Recursos que eu não tenho. Se o Derek roubou tudo. Recursos que tu não tens. Mas eu tenho, disse Marcos, com um sorriso tenso. Sarah, eu não sou apenas o teu padrinho. Sou também a pessoa a quem os teus pais confiaram a tua segurança e bem-estar. Isso inclui proteger-te de pessoas que queiram aproveitar-se de ti, mesmo que uma dessas pessoas seja o teu marido. A lembrança da confiança dos pais fez as lágrimas encherem-lhe os olhos.
tinham morrido quando ela tinha 16 anos. Jovem o suficiente para precisar de um tutor, mas velho o suficiente para compreender a responsabilidade que Marcos assumirá ao acolhê-la. Nunca a tratara como um fardo, nem como uma obrigação. Sempre como a filha que nunca teve. E agora? O que acontece agora? Agora documentamos tudo. A Rebecca Morrison está a caminho com uma equipa legal especializada em casos complexos de abuso doméstico e crimes financeiros. Vamos proteger-te, proteger o bebê, garantir que as provas de fraude são preservadas e assegurar que o Derek não pode voltar a magoar-te. O Derek não vai aceitar isso. Vai lutar. Claro que vai. Homens como Derek não largam o controle facilmente. Mas, Sarah, tens de compreender uma coisa importante. Já não estás a lutar sozinha. Agora tens recursos. E tens pessoas que se preocupam contigo e querem ajudar. Antes que Sarah pudesse responder, o telefone tocou. O nome de Derek no ecrã. Olhou para Marcos, incerta. Atende, disse ele. Mas põe em alta voz, para eu ouvir o que ele diz. Sarah atendeu com a mão a tremer ligeiramente e carregou no botão de alta voz. Sarah, querida, disse Derek, do outro lado, estou cá fora, no parque de estacionamento. O Dr. Sterling tem esta ideia absurda de que precisas de ficar aqui durante a noite, mas eu acho que estarias mais confortável em casa. Podes pedir-lhes para te darem alta, para irmos juntos? A manipulação na voz de Derek era tão subtil e ensaiada que Sarah poderia não a ter notado, se Marcos não estivesse ali para testemunhar. Ele posicionava-se como marido razoável, impedido de cuidar da esposa por um médico zeloso, fazendo parecer que a hospitalização não era do interesse dela. Acho que o Dr. Sterling tem razão, disse Sarah com cuidado. A lesão na cabeça pode ser grave, e quero garantir que o bebê está bem. Querida, sabes que eu sempre quero o melhor para ti e para nossa filha. Mas os hospitais são lugares estressantes, e o estresse não faz bem ao bebê. A nossa própria cama, o nosso espaço, o conforto de casa, não soa melhor do que um quarto de hospital barulhento? Marcos acenou-lhe com encorajamento. E Sarah encontrou coragem para dizer o que realmente sentia. Na verdade, sinto-me mais segura aqui. Quero ficar. Houve uma longa pausa antes de Derek responder, e, quando fez, a voz carregava um fio cortante que Sarah conhecia bem. Era perigoso. Segura? Sarah, segura de quê, exatamente? O negócio imobiliário do Derek está à beira do colapso. Ele tem usado pedidos de empréstimo fraudulentos e documentos falsificados para obter financiamento para projetos de desenvolvimento que só existem no papel. O dinheiro foi desviado para contas pessoais e investimentos de alto risco que fracassaram espetacularmente. O que é que isso significa para Sarah? Perguntou Marcos. Significa que o Derek não é apenas um marido abusivo. É um criminoso desesperado que enfrenta potenciais acusações federais por fraude, branqueamento de capitais e associação criminosa. Homens nesta posição tornam-se extremamente perigosos quando percebem que toda sua vida está prestes a desmoronar. Sarah ouviu esta avaliação com horror crescente, percebendo que tinha estado a viver com alguém muito mais perigoso do que imaginava. A violência de Derek já era assustadora quando pensava que se devia apenas ao controle e raiva. A ideia de estar ligada ao desespero criminoso deixava-a fisicamente enjoada. Estamos a falar de quanto dinheiro? Perguntou, em voz baixa. Rebecca percorreu o tablet com os olhos, a expressão sombria. Estimativa conservadora. O Derek roubou ou desviou perto de 15 milhões de dólares nos últimos 3 anos. Isso inclui o fundo fiduciário da Sarah, empréstimos fraudulentos com base no crédito e nos bens dela, e dinheiro desviado de sócios e investidores. 15 milhões, repetiu Sarah, atordoada. Eu não fazia ideia. Cônjuges abusivos costumam manter as vítimas isoladas da informação financeira, explicou Rebecca. O Derek foi muito cuidadoso em manter a ilusão de sucesso nos negócios, enquanto esvaziava sistematicamente todas as contas a que tinha acesso. Marcos inclinou-se para frente, a expressão séria. Que tipo de responsabilidade legal enfrenta a Sarah? Significativa, se não agirmos rapidamente. O Derek falsificou a assinatura da Sarah em dezenas de documentos, fazendo parecer que ela está cúmplice na fraude. Se os investigadores federais não forem informados sobre o abuso doméstico e a falsificação, a Sarah pode ser acusada como coautora. O silêncio caiu sobre a sala enquanto a verdadeira dimensão da manipulação de Derek se tornava clara. Ele não estava apenas a roubar dinheiro, estava a posicionar Sarah como bode expiatório, caso os crimes fossem descobertos.
O padrão de abuso psicológico que a ensinara a duvidar das próprias percepções também a isolara do conhecimento financeiro que poderia tê-la protegido. O que fazemos? Perguntou Sarah. Atacamos primeiro, respondeu Rebecca. Amanhã de manhã, damos entrada num pedido de ordem de restrição urgente com base na agressão desta noite e na gravação da Sra. Thompson. Em simultâneo, contactamos os investigadores federais e fornecemos documentação da fraude do Derek, deixando claro que a Sarah é uma vítima, não uma participante. Isso será suficiente para protegê-la legalmente? É um começo. Mas, Sarah, tens de perceber que este processo vai piorar muito antes de melhorar. O Derek vai reagir de forma agressiva quando perceber o que está a acontecer. Vai tentar desacreditar-te, intimidar testemunhas, usar todos os recursos que tiver para manter o controle. Sarah pensou nas ameaças de Derek sobre a custódia da filha por nascer, nas promessas de destruir a reputação dela e provar que era mentalmente instável. Ele disse que nenhum tribunal me daria custódia, por causa do meu histórico psiquiátrico. E tem gravado ilegalmente as minhas sessões de terapia. Os olhos de Rebecca endureceram. Gravar sessões de terapia privada sem consentimento é crime federal em Nova York. É mais uma acusação para somar à lista crescente. E, Sarah, os tribunais não atribuem custódia a homens acusados de associação criminosa, independentemente do histórico de saúde mental da mãe. Marcus tirou o próprio telemóvel e começou a procurar contatos. Vou ligar ao Tom Bradley, o meu investigador privado. Se o Derek foi tão descuidado com as suas atividades criminosas como a Rebecca sugere, o Tom vai encontrar as provas que precisamos para o enterrar. Ótimo, concordou Rebecca. Quanto mais provas reunirmos rapidamente, mais forte será a nossa posição. Mas também precisamos de focar-nos em questões de segurança imediata. O Derek já percebeu que algo mudou esta noite, e vai tentar recuperar o controle, como se tivesse sido invocado pelas suas palavras. O telemóvel da Sarah começou a tocar com a informação de contato do Derek a aparecer no ecrã. Os três olharam fixamente para o dispositivo, enquanto este vibrava insistentemente. Atende, disse a Rebecca. Põe em alta voz para podermos documentar o comportamento dele. A Sarah atendeu a chamada com os dedos a tremer, pressionando o botão de alta voz enquanto a voz do Derek enchia o pequeno espaço. Sarah, querida, estive a pensar na nossa conversa mais cedo e percebi que talvez tenha sido demasiado duro contigo. A gravidez é estressante e eu sei que tens lidado com ansiedade. Talvez devêssemos considerar alguma ajuda adicional. A manipulação era tão sutil e habilmente executada que a Sarah sentiu-se emocionalmente tocada, mesmo enquanto a sua mente racional reconhecia a técnica. O Derek estava a reposicionar a agressão de esta noite como uma crise de saúde mental que requeria sua intervenção e cuidado. Estou a sentir-me melhor agora, disse a Sarah com cuidado. O Dr. Sterling acha que devo ficar aqui esta noite para observação. Claro que acha, mas querida, tu sabes que os hospitais não são o melhor lugar para alguém com problemas emocionais. Todo o ruído, os rostos estranhos, os procedimentos médicos, esse tipo de ambiente pode piorar bastante a ansiedade. A Rebecca mostrou a Sarah uma mensagem que tinha digitado no tablet. Pergunta-lhe sobre os encargos no cartão de crédito. A Sarah respirou fundo. Estive a pensar sobre os encargos no cartão de crédito de que falei contigo mais cedo. Podes ajudar-me a perceber para que foram? Houve uma pausa antes do Derek responder, e quando fez, a sua voz trazia um tom de irritação. Sarah, já falamos sobre isso. Esses encargos foram despesas legítimas de trabalho. O facto de não te lembrares da nossa conversa é exatamente o motivo pelo qual estou preocupado com o teu estado mental. Mas eu lembro-me da nossa conversa, disse a Sarah, encontrando força na presença do Marcus e da Rebecca. Lembro-me de perguntar por joias que nunca recebi e flores que nunca chegaram ao nosso apartamento. Lembro-me de tu ficares zangado quando pedi explicações. Querida, estás confusa. A gravidez e a pancada na cabeça esta noite obviamente afetaram a tua memória. Este é precisamente o tipo de pensamento paranoico que precisamos de abordar com ajuda profissional. A Rebecca acenou com aprovação e levantou outra mensagem. Diz-lhe que vais contactar diretamente a companhia do cartão de crédito. Acho que vou ligar amanhã à companhia do cartão de crédito e pedir extratos detalhados dos últimos meses, disse a Sarah. Assim posso ver exatamente para que foram os encargos e ficar descansada. O silêncio do outro lado foi tão prolongado que a Sarah pensou que a chamada tinha sido desligada. Quando ele finalmente falou, a voz do Derek tinha perdido toda a aparência de paciência e preocupação. Sarah, eu proíbo-te de contactar a companhia do cartão de crédito.
Esses são assuntos privados de negócios que não te dizem respeito, e interferir nos meus assuntos financeiros seria completamente inapropriado para uma esposa. A Sarah olhou para o telemóvel, incapaz de acreditar que a conversa tinha realmente acontecido. Durante meses, tinha tido medo de confrontar o Derek sobre qualquer coisa significativa. Esta noite, com o apoio certo, não só o enfrentou como forçou a revelar a sua verdadeira natureza perante testemunhas que podiam ajudá-la. O que acontece agora? Perguntou ela. O Marcos estendeu a mão e segurou na dela. Agora garantimos que tu e o bebê estão seguros, enquanto a Rebeca desmantela a vida do Derek peça por peça. Não vai ser fácil, avisou a Rebeca. O Derek vai escalar a situação antes de aceitar a derrota. Mas, Sarah, tens de saber que já não estás a lutar sozinha. Tens recursos agora e tens pessoas que se preocupam contigo. Como para sublinhar o aviso da Rebeca, seguranças apareceram na entrada do cubículo da Sarah. Doutor Sterling, há um homem no parque de estacionamento a fazer ameaça sobre forçar a entrada no hospital. Devemos chamar a polícia? O Marcos e a Rebeca trocaram olhares. Sim, disse o Marcos. Chamem a polícia e aumentem a segurança à volta da maternidade. O Derek Mitchell não pode ser autorizado a aproximar-se deste hospital. A Sarah fechou os olhos e sentiu o bebê mexer-se dentro dela, como se sentisse a tensão e a mudança nas circunstâncias. O que quer que acontecesse a seguir, ela já não o enfrentava sozinha. O padrinho bilionário com quem tinha perdido contato tinha regressado com recursos e ligações que o Derek não podia igualar. O pesadelo estava longe de terminar, mas pela primeira vez em meses, a Sarah acreditava que podia mesmo sobreviver. A atmosfera de sala de guerra no cubículo do hospital da Sarah intensificou-se à medida que a noite avançava. O que tinha começado como uma emergência médica transformará-se numa operação legal e financeira complexa. Com o Marcos a coordenar recursos da sua vasta rede, enquanto a Rebeca construía um caso à prova de bala contra o Derek. A Sarah observava, espantada, enquanto se faziam chamadas telefônicas, pediam documentos. E se traçava uma estratégia abrangente à volta da sua cama de hospital. O Tom Bradley está a caminho, anunciou Marcos, fechando o telemóvel após uma breve conversa. Ele vai trazer cópias dos registros empresariais e extratos bancários do Derek. Aparentemente, o Derek tem sido ainda mais descuidado com a fraude do que pensávamos inicialmente. A Rebeca levantou os olhos do tablet, onde tinha estado a redigir documentos legais com eficiência experiente. Ótimo! Quanto mais provas conseguirmos reunir esta noite, mais forte será a nossa posição amanhã. Sarah, preciso que penses com cuidado na rotina diária do Derek. Onde é que ele guarda documentos importantes? Quais são as palavras-passe que pode usar para contas de negócios? Qualquer informação pode ser crucial. A Sarah tentou concentrar-se nos detalhes práticos, mas a sua mente continuava a vaguear para as implicações maiores do que estava a acontecer. 6 horas antes, era uma esposa presa num casamento abusivo, isolada e convencida de que a sua situação era desesperante. Agora, estava rodeada de aliados poderosos que viam os crimes do Derek como problemas solucionáveis, e não como obstáculos intransponíveis. Ele tem um escritório em casa com um cofre atrás da secretária, disse lentamente. A combinação é a minha data de nascimento, o que sempre me pareceu romântico, até esta noite. Agora pergunto-me se ele a usava porque sabia que eu nunca suspeitaria que ele escondia coisas de mim, com meu próprio aniversário. Manipulação clássica, concordou a Rebeca. Os abusadores usam frequentemente gestos sentimentais para mascarar enganos práticos. Que mais nos podes dizer sobre as práticas empresariais dele? Ele recebe muitas chamadas que atende em privado. Sai sempre da sala ou entra no escritório e fecha a porta. E viaja com frequência para o que chama de reuniões com clientes. Mas nunca quer que eu saiba os detalhes. O Marcos franziu a testa. Com que frequência? 2 ou 3 vezes por mês, normalmente viagens de uma noite para outras cidades, Boston, Filadélfia, Washington DC. Ele diz que o desenvolvimento imobiliário exige muitas reuniões presenciais com investidores e planeadores urbanos. Ou reuniões com a Jessica Walsh, disse a Rebeca sombriamente, a mulher com quem ele tem tido um caso. A investigação preliminar do Tom mostra que ela viajou com Derek em várias dessas viagens de negócios, com despesas cobradas a contas da empresa que não existem. A Sarah sentiu uma onda familiar de humilhação invadi-la, mas desta vez vinha acompanhada de algo novo, raiva. Durante meses, o Derek fez com que ela se sentisse paranoica e desconfiada por questionar o comportamento dele.
enquanto usava as contas conjuntas para financiar escapadelas românticas com outra mulher. Há quanto tempo isto dura? Perguntou. Pelo menos há 8 meses, possivelmente mais. A Jessica Walsh foi contratada como coordenadora de marketing da Mitchell Development no ano passado. Mas não há provas de que tenha feito qualquer trabalho real de marketing. O salário dela parece ser pagamento por serviços pessoais. A forma clínica como a Rebecca descreveu a infidelidade do Derek tornou de alguma forma mais fácil para Sarah processar. Aquilo não tinha a ver com amor, atração ou sequer insatisfação no casamento. Era outra forma de roubo. Outra maneira de o Derek roubar da relação enquanto fazia Sarah sentir-se culpada pela distância e raiva dele. Uma batida na armação do cubículo anunciou a chegada do Tom Bradley, o investigador privado do Marcus. Com 58 anos, o Tom tinha o aspecto desgastado de alguém que passou décadas a desenterrar segredos que pessoas poderosas preferiam manter escondidos. Trazia uma pasta e o olhar de quem trazia más notícias para dar. Doutor Sterling. Senhora Morrison, disse, acenando para cada um deles antes de se virar para Sarah. Senhora Mitchell, lamento termos de nos conhecer nestas circunstâncias, mas acho que posso ajudá-la a perceber exatamente o que o seu marido tem feito nas suas costas. O Tom abriu a pasta e espalhou documentos sobre a cama do hospital da Sarah, como um detetive a organizar provas numa cena de crime. Extratos bancários, pedidos de empréstimo, contratos de negócio e fotografias criavam um rastro em papel das atividades criminosas do Derek. Vamos começar pelo básico, disse o Tom. A Mitchell Development, a empresa imobiliária do Derek, está tecnicamente falida. Está assim há 18 meses. O aparente sucesso e os projetos em curso são uma ficção elaborada destinada a manter os investidores a passar cheques. A Sarah olhou para os documentos financeiros, tentando conciliar os números com as conversas constantes do Derek sobre negócios bem-sucedidos e oportunidades em expansão. Mas ele acabou de comprar um Mercedes novo. Fala de projetos no valor de milhões. O Mercedes está em leasing, com pedidos de empréstimo fraudulentos que a colocam como co-signatária, explicou o Tom. Os projetos de que fala existem apenas em materiais promocionais concebidos para atrair novos investidores. O Derek tem estado a gerir um esquema Ponzi sofisticado, a usar dinheiro de novos investidores para pagar retornos a investidores antigos, enquanto desvia quantias significativas para despesas pessoais. O Marcus inclinou-se para frente, a estudar os documentos com atenção concentrada que reservava para casos médicos complexos. De quanto dinheiro estamos a falar? O Derek roubou aproximadamente 23 milhões de dólares nos últimos 3 anos, disse o Tom. O Derek tem estado cada vez mais paranoico quanto a Sarah descobrir os crimes dele. Ele mencionou várias vezes que teria de tratar do problema da Sarah se ela ficasse demasiado curiosa sobre os negócios dele. A Jessica interpretou isso como ameaças de violência. A frase tratar do problema da Sarah provocou arrepios na espinha da Sarah. Ela não era apenas a esposa do Derek, era uma potencial testemunha que podia expor os crimes dele. A agressão daquela noite não tinha sido sobre extratos de cartão de crédito ou hormonas da gravidez. Tinha sido a primeira tentativa do Derek de a silenciar permanentemente. A mais, continuou o Tom. O Derek tem investigado formas de declarar a Sarah mentalmente incapaz. Consultou advogados sobre como interná-la em instituições psiquiátricas e ganhar controle dos bens restantes dela através de processos de tutela legal. É por isso que ele estava tão focado nas minhas sessões de terapia e nos meus problemas de saúde mental, percebeu a Sarah. Ele não estava a tentar ajudar-me a melhorar, estava a documentar provas para usar contra mim. Exatamente, confirmou a Rebecca. As gravações ilegais das tuas sessões de terapia faziam parte de um plano maior para te desacreditar, caso alguma vez tentasses expor os crimes dele ou sair do casamento. A Sarah pensou em todas as vezes que o Derek sugeriu que ela estava a exagerar ou a imaginar problemas. Em todas as formas subtis com que eliminou a confiança dela nas próprias percepções. Não tinha sido gaslighting por si só, tinha sido preparação para uma estratégia legal para declarar incapaz. A boa notícia, disse o Tom, é que agora temos documentação extensa das atividades criminosas do Derek. E dos planos dele para te magoar. Entre o vídeo da Sra. Thompson, o testemunho da Jessica Walsh e a investigação federal, a credibilidade do Derek está completamente destruída. O que acontece quando ele perceber o quanto sabemos? Perguntou a Sarah. Provavelmente vai tentar fugir do país, disse a Rebecca, de forma objetiva. Homens como Derek costumam ter contas offshore e planos de contingência para este tipo de cenário.
Mas o FBI tem monitorizado as atividades financeiras e os movimentos dele há meses. Ele não vai chegar longe. O Marcos tirou o telefone do bolso quando este começou a tocar, verificou a identificação da chamada e atendeu. Doutor Sterling. Sim, percebo. Quantos agentes? Estaremos prontos. Desligou e virou-se para o grupo. Era a segurança do hospital. Agentes do FBI estão no átrio a pedir para falar com a Sarah sobre o Derek Mitchell. Parece que a investigação federal está a acelerar. A Sarah sentiu o coração acelerar à medida que a realidade da sua situação a atingia por completo. Ela não estava apenas a sair de um casamento abusivo, estava a tornar-se uma testemunha-chave num grande caso criminal federal. O Derek não era apenas o ex-marido perigoso dela, era um criminoso desesperado que enfrentava décadas de prisão. Estou com medo, admitiu em voz baixa. Isso é completamente normal, disse a Rebecca, com a voz suavizada. Mas, Sarah, tens de perceber que tudo mudou esta noite. Às 6 horas estavas isolada e indefesa. Agora tens provas, aliados e proteção federal. O poder do Derek sempre foi uma ilusão construída sobre engano e medo. Agora que essa ilusão se desfez, ele é apenas mais um criminoso a enfrentar a justiça. Uma batida na armação do cubículo anunciou a chegada de 2 agentes do FBI. Uma mulher e um homem, ambos com fatos conservadores, credenciais na mão e expressões sérias. Senhora Mitchell, disse a agente feminina. Sou a agente Jennifer Walsh da Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI. Precisamos de falar consigo sobre as atividades comerciais do seu marido e sobre a sua própria segurança. A Sarah olhou em volta para sua improvável equipa de apoio. O padrinho bilionário, a advogada destemida, o investigador privado e agora agentes federais. Pela primeira vez desde que o Derek a empurrou daquelas escadas, sentiu que o equilíbrio de poder tinha mudado a seu favor. O que precisam de saber? Perguntou. A agente Walsh sorriu com seriedade. Tudo. E, senhora Mitchell, depois desta noite, o Derek Mitchell nunca mais lhe vai fazer mal. Isso é uma promessa. A manhã seguinte chegou com o brilho antissético das luzes fluorescentes do hospital. E os sons distantes da equipa da manhã a iniciar os seus turnos. A Sarah dormitou de forma intermitente entre as entrevistas com o FBI e os exames médicos. O sono interrompido por pesadelos com as ameaças do Derek. E o alívio estranho de saber que nunca mais teria de enfrentá-la sozinha. A agente Jennifer Walsh tinha sido minuciosa e surpreendentemente gentil nas perguntas, tratando a Sarah como vítima e testemunha, e não como uma possível cúmplice. O FBI andava a construir o caso contra o Derek há meses. Mas o testemunho da Sarah e o vídeo da Sra. Thompson forneceram as peças finais necessárias para avançar com as detenções. Vamos prender o Derek esta manhã, explicou o agente Walsh durante a conversa das 3 da manhã. Mas, Sra. Mitchell, tem de perceber que homens desesperados fazem coisas desesperadas. Vamos providenciar proteção para si e para a Sra. Thompson até o Derek estar em custódia federal em segurança. Agora, com o sol da manhã a atravessar as janelas do quarto de hospital, a Sarah sentia uma estranha combinação de terror e antecipação. O dia de hoje marcaria o fim do pesadelo, ou a escalada mais perigosa do Derek. O Marcos entrou no quarto com café e com a expressão exausta de quem passou a noite a coordenar uma operação complexa. Como te sentes, querida? Como se estivesse prestes a acordar de um sonho e descobrir que nada disto aconteceu mesmo, admitiu a Sarah. Não parece possível que tudo possa mudar tão depressa. Às vezes, as mudanças mais dramáticas acontecem de repente, respondeu Marcos. Estiveste a preparar-te para este momento durante meses, mesmo sem saber. Tudo o que fizemos foi dar-te os recursos para que a tua coragem fosse eficaz. A Rebecca Morrison chegou pouco depois, impecável apesar de ter trabalhado durante toda a noite. Trazia uma pasta cheia de documentos legais e a expressão satisfeita de quem construiu um caso imbatível. Bom dia, Sarah. Como estás tu e o bebê? Melhor. A hemorragia parou e o bebê tem se mexido normalmente. A doutora Patel diz que posso ter alta esta tarde, se não houver complicações. Excelente! Porque temos um dia ocupado pela frente. A ordem de restrição de emergência foi aprovada e foram emitidos mandados federais para a prisão do Derek. Estamos também a apresentar ações cíveis para recuperar os teus bens roubados e proteger-te de responsabilidade pelas dívidas fraudulentas do Derek. A Sarah tentou processar a máquina legal que tinha sido acionada em seu nome. Ontem, estava presa e indefesa. Hoje,
Tinha equipas de advogados e agentes federais a trabalhar para proteger os seus interesses. A transformação parecia demasiado dramática para ser real. O que acontece quando Derek perceber o que está a acontecer? Perguntou. Estamos prestes a descobrir, disse o Marcos, verificando o telemóvel. O Tom Bradley está a fazer vigilância aos movimentos do Derek esta manhã. Ele deve estar a chegar ao escritório por esta altura. Como se fosse invocado pelas palavras do Marcos, o telefone da Sarah começou a tocar com o nome do Derek no ecrã. Todos os três olharam para o aparelho enquanto este vibrava insistentemente. A Sarah atendeu a chamada com dedos trêmulos, carregando no botão de alta voz enquanto a voz do Derek enchia o quarto. Ele soava diferente naquela manhã, maníaco e desesperado, em vez de controlado e ameaçador. Sarah, querida, graças a Deus que atendeste. Ouve-me com muita atenção. Temos de sair da cidade hoje. Agora. Vou buscar-te ao hospital e podemos conduzir até o Canadá. Tenho oportunidades de negócio lá que requerem atenção imediata. A sugestão era tão transparentemente desesperada que a Sarah sentiu quase pena do Derek. Ele sabia claramente que o mundo dele estava a ruir e estava a tentar fugir do país com a esposa grávida. Como história de cobertura ou como escudo humano. Derek, eu não posso viajar agora. O médico quer monitorizar-me devido à lesão na cabeça. Esquece o médico, disparou o Derek, a máscara a cair imediatamente. Isto é mais importante do que a tua lesãozinha. Faz a mala com o que conseguires levar. E encontra-me no parque de estacionamento do hospital dentro de 20 minutos. Eu não vou a lado nenhum contigo, disse Sarah, encontrando força na presença da sua equipa de apoio. Derek, eu sei sobre a Jessica Walsh. Eu sei sobre o dinheiro roubado. Eu sei sobre tudo. O silêncio do lado de Derek prolongou-se tanto que Sarah pensou que a chamada pudesse ter sido desligada. Quando ele finalmente falou, a sua voz carregava o tom perigoso que ela aprenderá a temer mais. Quem te contou sobre a Jéssica? Não importa quem me contou. O que importa é que eu sei que tens mentido sobre tudo. O teu negócio, as tuas finanças, os teus sentimentos sobre o nosso casamento. Sarah, tu não entendes a complexidade das minhas transações comerciais. O que te parece engano é, na verdade, planeamento financeiro sofisticado que protege os interesses da nossa família. Rebecca levantou o tablet com uma mensagem. Pergunta-lhe sobre a investigação federal. Derek, o FBI sabe sobre o teu planeamento financeiro. Eles têm provas de fraude e branqueamento de capitais. A Jéssica tem cooperado com os investigadores federais há meses. Outro longo silêncio, seguido pelo som da respiração de Derek a tornar-se rápida e superficial. Aquela vaca, sussurrou. Aquela pequena estúpida pensa que pode destruir-me. Mas ela não sabe com quem está a lidar. Derek, as provas não vêm só da Jéssica. O FBI tem registros bancários, documentos falsificados, testemunhos de várias pessoas. Acabou. Não acabou, gritou Derek, a sua voz ecoando pelo quarto do hospital. Nada acaba até eu dizer que acaba. Sarah, tu pertences-me. Aquele bebê pertence-me. Ninguém vai tirar a minha família de mim. Marcos aproximou-se do telefone, a sua calma de cirurgião contrastando fortemente com a histeria de Derek. Derek, aqui é o Dr. Sterling. Acho que seria melhor entregar-te voluntariamente às autoridades federais. As provas contra ti são esmagadoras e a cooperação poderá levar a uma sentença mais branda. Dr. Sterling, disse Derek, a sua voz a descer para um sussurro ameaçador. Vocês, ricos de merda, acham que podem interferir no meu casamento e roubar a minha mulher só porque tem mais dinheiro do que eu. Mas o dinheiro não vos vai proteger quando eu decidir resolver isto pessoalmente. Isso é uma ameaça, Sr. Mitchell. É uma promessa. Fizeram inimigo do homem errado e vão arrepender-se disso o resto das vossas vidas. Rebecca inclinou-se para falar ao telefone. Sr. Mitchell, aqui é novamente Rebecca Morrison. Quero que saiba que agentes do FBI estão neste momento a executar mandados de busca no seu escritório e apartamento. Eles têm provas de fraude, violência doméstica e agora ameaças criminais contra testemunhas. Cada palavra que disse esta manhã está a ser gravada e será usada contra si em tribunal. Vocês, advogados, são todos iguais, rosnou Derek. Acham que tecnicalidades legais vos protegem de consequências reais. Mas tenho novidades para todos vocês. Alguns problemas não se resolvem em tribunais.
A linha caiu, deixando um silêncio ominoso no quarto do hospital. Bem, disse Rebecca calmamente, isso foi esclarecedor. O Derek acabou de nos fornecer provas gravadas de risco de fuga, intimidação de testemunhas e ameaças específicas contra várias pessoas. O juiz federal não terá escolha senão recusar fiança quando for preso. Sarah olhou para o telefone, incapaz de acreditar que o homem com quem se casara podia transformar-se tão completamente quando a sua fachada era arrancada. O empresário encantador que a conquistara revelara-se um criminoso desesperado disposto a ameaçar quem desafiasse o seu controlo. O que acontece agora? Perguntou. Marcos tirou o telefone do bolso quando este começou a vibrar com uma chamada a entrar. Deve ser o Tom Bradley com uma atualização sobre a localização do Derek. Atendeu e colocou a chamada em alta voz. Tom, qual é a situação? O Derek acabou de sair do escritório em pânico, relatou a voz de Tom. Os agentes do FBI estavam à espera, mas ele viu-os antes que eles o vissem e conseguiu escapar pela saída traseira. Está a conduzir de forma errática e parece estar a dirigir-se para o hospital. Quanto tempo até chegar aqui? Perguntou Marcos. 10 minutos, talvez 15. Doutor Sterling, este tipo está completamente fora de controle. Tenho observado há 2 dias e o comportamento dele esta manhã sugere alguém que perdeu toda a racionalidade. Rebecca já estava a recolher os seus documentos e a dirigir-se para a porta. Temos de tirar a Sarah daqui imediatamente. Se o Derek estiver desesperado ao ponto de a confrontar num hospital com agentes do FBI à sua procura, está suficientemente perigoso para ferir pessoas inocentes. Marcos já estava a carregar no botão de chamada para os enfermeiros, enquanto ligava em simultâneo para a segurança do hospital. Vamos levar-te para um local seguro até o Derek ser detido, disse a Sarah. Não te preocupes em arrumar nada. Só precisamos de te levar para um sítio seguro. Como que a sublinhar a urgência da situação, o telefone de Sarah voltou a tocar com o número de Derek. Desta vez, quando atendeu, conseguiu ouvir o som do trânsito e uma condução agressiva. Sarah, estou a caminho para te buscar, disse Derek, a voz maníaca com desespero. Vamos deixar esta cidade juntos e nunca mais voltaremos. Qualquer pessoa que tentar impedir-me vai arrepender-se. Derek, por favor, não venhas ao hospital. Há pessoas inocentes aqui que podem ser feridas. Não me importo com pessoas inocentes, gritou. Importo-me com a minha mulher e o meu filho, e não vou deixar ninguém tirá-los de mim. A voz da agente Walsh soou no corredor do hospital, aproximando-se com vários outros agentes federais. Senhora Mitchell, temos de a mover agora. Derek Mitchell está armado e a dirigir-se para esta localização. Sarah sentiu o sangue transformar-se em água gelada. Armado. Comprou uma arma há 3 dias com identificação falsificada. Explicou a agente Walsh enquanto ela e Marcos ajudavam Sarah a sentar-se numa cadeira de rodas. Temos de assumir que é extremamente perigoso e está disposto a ferir quem quer que se atravesse no seu caminho. À medida que se deslocavam pelos corredores do hospital em direção a um elevador de serviço, Sarah conseguia ouvir o som distante das sirenes e o estalar das comunicações por rádio. A tranquila instalação médica estava a transformar-se em algo semelhante a uma cena de crime, com agentes federais a coordenar a segurança enquanto enfermeiros evacuavam pacientes das áreas onde Derek poderia tentar entrar. Derek a mover-se pelos corredores do hospital, com os movimentos bruscos de alguém a operar apenas por adrenalina. No desespero, ele parecia mais pequeno do que ela se lembrava, diminuído pelas circunstâncias em vez de engrandecido pela sua arrogância habitual. Ele parece perdido, observou ela calmamente. É porque o seu mundo inteiro colapsou nas últimas 12 horas, respondeu Marcos. Homens como Derek obtêm o seu sentido de poder do controlo e da mentira. Quando isso lhes é tirado, tornam-se perigosos, mas também patéticos. Um dos monitores mostrava Derek a aproximar-se do posto de enfermagem do serviço de urgência, onde uma única enfermeira permanecia para o desviar das áreas com doentes. Mesmo com a imagem granulada das câmaras de segurança, Sarah conseguia ver o desespero selvagem nos gestos de Derek, enquanto exigia informações sobre o seu paradeiro. Ele está a perguntar pela Sarah, relatou o agente Walsh, ouvindo as comunicações das posições dos agentes no hospital. A enfermeira está a seguir o protocolo e a recusar fornecer informações de pacientes. No ecrã, a conversa de Derek com a enfermeira tornava-se cada vez mais acalorada. Sarah não conseguia ouvir as palavras.
Mas a linguagem corporal dele sugeria agressividade e frustração crescentes. A enfermeira mantinha-se calma e profissional. Claramente treinada para situações difíceis, mas provavelmente não para lidar com fugitivos armados. Intervimos? Perguntou Marcos. Ainda não, respondeu o agente Walsh. Temos agentes posicionados em todas as saídas e escadas. O Derek não pode sair do edifício, nem aceder às áreas de pacientes sem desencadear uma resposta imediata. Às vezes, é melhor deixar que pessoas desesperadas se esgotem em buscas fúteis. O telefone de Sarah voltou a tocar, o número de Derek a aparecer no ecrã como um chamamento vindo de um pesadelo do qual ela não conseguia escapar. A agente Walsh acenou com a cabeça para que ela atendesse. Derek, disse Sarah, a sua voz a ecoar pelos altifalantes da sala de conferências. Onde estás? Exigiu Derek, a voz tensa de pânico e raiva. Eu sei que estás aqui em algum lugar. A enfermeira não me diz nada, mas eu vou encontrar-te. Derek, por favor, vai-te embora. Só estás a piorar a tua situação. Pior. Derek riu-se, o som áspero e quebradiço. Sarah, o meu negócio está destruído. O meu dinheiro desapareceu e agentes federais estão a caçar-me como a um animal. Explica-me como é que as coisas poderiam piorar. Podias magoar pessoas inocentes. Podias tornar impossível a qualquer juiz mostrar-te misericórdia na sentença. Eu não quero misericórdia, rosnou Derek. Quero a minha mulher e o meu filho. E quero que os ricos filhos da mãe que nos roubaram paguem pela interferência. Nos monitores de segurança, Sarah via Derek a percorrer os corredores do hospital com agitação crescente, a verificar salas e a confrontar membros do pessoal que não podiam fornecer as informações que ele exigia. Os seus movimentos tornavam-se mais erráticos, mais perigosos. Derek, eu não sou tua propriedade, disse Sarah, encontrando força na verdade que temera dizer durante meses. Nunca fui tua propriedade. Fui tua mulher, e tu destruíste esse relacionamento com mentiras, violência e roubo. Tu pertences-me desde o momento em que disseste sim, respondeu Derek. Aquele bebê pertence-me. Tudo na tua vida pertence-me. E ninguém vai tirar-me o que é meu. Rebecca inclinou-se para o telefone. Senhor Mitchell, aqui é Rebecca Morrison. Quero que entenda que a Sarah pediu divórcio e obteve uma ordem de restrição de emergência. Legalmente, não tem quaisquer direitos sobre ela nem sobre o bebê. Qualquer tentativa de contato ou aproximação constitui um crime. Legalmente, repetiu Derek com desdém. Vocês, advogados, acham que tudo se resume a papéis e ordens judiciais. Mas há coisas mais fundamentais do que a lei. A agente Walsh recebia atualizações contínuas através do auricular, a coordenar a resposta tática enquanto monitorizava o estado psicológico de Derek. Está a tornar-se cada vez mais instável, observou. Sujeitos nesta posição por vezes tentam suicídio por confronto policial, ou cenários de homicídio-suicídio quando percebem que a fuga é impossível. A avaliação clínica fez gelar o sangue de Sarah. Ela viverá com a violência crescente de Derek durante meses, mas a ideia de que ele poderia tentar levá-la. E a filha por nascer consigo para a morte nunca lhe ocorrerá. Derek, disse ela, tentando manter a voz calma e razoável, pensa no bebê. Pensa na tua filha. Ela merece uma oportunidade de viver, independentemente do que acontecer entre nós. A minha filha merece um pai, respondeu Derek. Merece crescer numa família, não como filha bastarda de uma mulher que destruiu o casamento dos pais com acusações paranoicas. A distorção da realidade nas palavras de Derek era tão completa que Sarah finalmente compreendeu a totalidade da disfunção psicológica dele. Na mente dele, ele era vítima da traição de Sarah, em vez do arquiteto da sua própria destruição. O abuso, o roubo, as mentiras, tudo isso fora reconfigurado na sua narrativa como respostas justificadas às falhas dela. Derek, eu nunca destruí o nosso casamento. Foste tu que o destruíste quando começaste a bater-me. Foste tu que o destruíste quando começaste a roubar dinheiro. Foste tu que o destruíste quando começaste a dormir com a Jessica Walsh. A Jéssica foi um erro, admitiu Derek. Uma distração que usei para lidar com o estresse das tuas constantes perguntas e suspeitas. Se tivesse sido uma esposa solidária, em vez de uma interrogadora paranoica, eu nunca teria precisado de conforto externo. Mesmo nas suas circunstâncias desesperadas, Derek ainda tentava tornar Sarah responsável pelas suas escolhas. O padrão estava tão enraizado que ele não conseguia abandonar,
mesmo perante a acusação federal e uma possível pena de prisão perpétua. Nos monitores de segurança, Derek tinha chegado aos elevadores e carregava nos botões freneticamente, tentando aceder a andares que tinham sido encerrados pela segurança do hospital. Os seus movimentos tornavam-se mais agitados, mais imprevisíveis. Está a tentar chegar à ala de maternidade, relatou o agente Walsh. Todos os elevadores foram desativados e o acesso pelas escadas está bloqueado, mas ele não aceita que não consegue passar. E se ele tentar magoar outros pacientes? Perguntou Sarah. Temos agentes posicionados em todos os pontos críticos, garantiu o agente Walsh. Mas, Sra. Mitchell, precisa de entender que o Derek está completamente focado em encontrar a si. As outras pessoas são obstáculos para ele, não alvos. Sarah observava os movimentos cada vez mais frenéticos do marido nos ecrãs de segurança. E sentia uma mistura complexa de emoções. Medo, certamente. Mas também pena e uma estranha sensação de luto pelo homem que pensara ter casado. Talvez essa pessoa nunca tivesse existido, mas ela amara a ilusão o suficiente para construir uma vida à volta dela. Derek, disse ela ao telefone. Quero que saibas que não te odeio. Tenho pena de ti. E espero que recebas a ajuda de que precisas na prisão. Mas não posso deixar que me magoes, ou ao nosso bebê, nunca mais. Tens pena de mim? A voz de Derek elevou-se num grito que ecoou pelos corredores do hospital. Sou um empresário milionário que construiu um império do nada, e tu tens pena de mim? És um homem que destruiu a própria vida com ganância e violência, respondeu Sarah. A verdade das palavras dela parecia penetrar nas defesas de Derek de uma forma que ameaças legais e agentes federais não conseguiam. Nos monitores de segurança, ele parou de se mover e ficou perfeitamente imóvel no corredor do hospital, como se a avaliação dela o tivesse atingido fisicamente. Sarah, disse ele em voz baixa. Por favor, não deixes que me levem. Por favor, não deixes que a nossa filha cresça a pensar que o pai era um criminoso. Por um momento, Sarah ouviu ecos do homem por quem se apaixonara, vulnerável, a precisar de apoio, a pedir ajuda. Mas desta vez, ela reconheceu a manipulação por trás do apelo. Derek, eu não te posso salvar das consequências das tuas escolhas. Só posso salvar-me a mim e a nossa filha. O som de passos pesados e ordens gritadas surgiu tanto pela chamada telefônica como pelo rádio da agente Walsh, ao mesmo tempo. FBI. Mãos onde possamos vê-las. Nos monitores de segurança, Sarah viu os agentes federais acercarem Derek no corredor do hospital. Ele parecia pequeno e derrotado, já não era a presença dominante que controlara todos os aspectos da sua vida durante 2 anos. Derek Mitchell está detido por fraude, branqueamento de capitais, violência doméstica e intimidação de testemunhas federais. A chamada terminou quando Derek foi algemado e conduzido para fora. Mas Sarah pôde ver a sua detenção a desenrolar-se nos vários ecrãs de segurança. O homem que controlara cada aspecto da sua existência estava a ser processado como qualquer outro criminoso. Lido seus direitos e revistado à procura de armas, enquanto o pessoal hospitalar observava a distância, em segurança. Acabou, disse simplesmente a agente Walsh. O Derek Mitchell está sob custódia federal e será transferido para uma instalação de detenção enquanto aguarda julgamento. Senhora Mitchell, você e o seu bebê estão seguras. Sarah olhou para os monitores que mostravam corredores vazios onde, momentos antes, Derek estivera. 2 anos de medo, controlo e erosão gradual do seu valor próprio tinham terminado com algemas e agentes federais. Como se o pesadelo tivesse simplesmente evaporado sob a luz dura da realidade legal. O que acontece agora? Perguntou. Marco sentou-se ao lado dela e pegou-lhe na mão. Agora curas-te. Agora reconstróis a tua vida. Agora tornas-te a mãe que a tua filha merece. Livre de medo e manipulação. Rebecca levantou os olhos do tablet com uma expressão satisfeita. E agora, o Derek enfrenta todas as consequências dos seus crimes. Com base nas provas que reunimos, está a enfrentar uma pena de 25 a 30 anos de prisão federal. Nunca mais te poderá magoar, Sarah. À medida que os agentes federais asseguravam o hospital e começavam um processo de retorno à normalidade, Sarah sentiu algo dentro do peito que mal reconhecia. Demorou vários minutos a identificar a sensação, esperança. Não apenas a esperança de que as coisas pudessem melhorar, mas a certeza de que o pior tinha finalmente terminado. A filha nunca conheceria o medo que marcará os últimos meses da gravidez de Sarah.
O bebê iria crescer livre da violência e manipulação de Derek, rodeada por pessoas que compreendiam que amor significava proteção, e não controlo. A prestação de contas tinha chegado, e Sarah tinha sobrevivido. 6 meses depois, folhas de outono rodopiavam à frente das janelas do tribunal enquanto Sarah Mitchell se sentava na galeria. Com 8 meses e meio de gravidez, a assistir à audiência de sentença de Derek, ela sentiu a filha mexer-se inquieta dentro de si. Como se o bebê conseguisse sentir a importância daquele momento. Hoje marcaria o capítulo final do caso legal de Derek. E a última vez que Sarah teria de ver o homem que quase destruiu a sua vida. Derek parecia diminuído no seu macacão laranja e algemas, bem diferente do milionário confiante, que outrora dominava qualquer sala onde entrasse. A acusação federal tinha-lhe retirado a riqueza, a liberdade e a fachada cuidadosamente construída, revelando o criminoso desesperado que existia por baixo. Enquanto Sarah observava arrastar-se até a mesa da defesa, não sentiu satisfação com a queda dele. Apenas alívio por este capítulo da sua vida estar finalmente a terminar. Senhor juiz, começou o procurador federal. Derek Mitchell apresenta-se perante este tribunal como um homem que destruiu sistematicamente a vida de todos os que confiaram nele. Roubou milhões de dólares a investidores, abusou da esposa grávida e ameaçou testemunhas federais. Pedimos a pena máxima permitida pelas diretrizes federais. Rebecca Morrison sentou-se ao lado de Sarah. A sua presença tanto protetora como reconfortante. Como te sentes? Sussurrou. Pronta para que acabe, respondeu Sarah calmamente. Pronta para deixar de ser a vítima de Derek Mitchell e começar a ser a mãe da Emma. Emma Rose Mitchell nasceria dentro de 3 semanas. E Sarah tinha passado os últimos meses a preparar-se para a maternidade a solo, com um sistema de apoio que reconstruíra à sua volta. Marcos ajudara a encontrar um belo apartamento num bairro seguro, longe do prédio de luxo, onde Derek controlava cada aspecto da sua existência. A senhora Thompson tornará-se uma voz substituta, oferecendo sabedoria e serviços de babysitting com o entusiasmo de quem ansiava por ligações familiares. O juiz analisou o caso de Derek com o rigor metódico que a sentença federal exigia. Sr. Mitchell foi condenado por 27 crimes graves, incluindo fraude, branqueamento de capitais, violência doméstica e intimidação de testemunhas. Os danos financeiros às vítimas ultrapassam os 30 milhões de dólares. Os danos psicológicos à sua esposa e filha por nascer são incalculáveis. O advogado de Derek fez um apelo superficial por clemência, citando o registro limpo do cliente e o seu potencial de reabilitação. Mas as provas contra Derek eram esmagadoras. E o seu comportamento durante a detenção e o julgamento demonstrou ausência de remorso ou responsabilidade. Derek Mitchell, continuou o juiz, é condenado a 30 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional durante 25 anos. Além disso, é obrigado a pagar uma restituição de 32 milhões de dólares às suas vítimas. Sarah sentiu a filha dar um pontapé vigoroso quando a sentença foi anunciada. Como se Emma estivesse a celebrar a sua liberdade de um pai que nunca teria a oportunidade de a magoar. A ironia não passou despercebida a Sarah. Os crimes de Derek garantiram que a filha cresceria sem a sua influência tóxica. Quando os oficiais do tribunal conduziram Derek para fora, ele virou-se para olhar para Sarah uma última vez. Ela sustentou o olhar sem vacilar. Já não era a mulher assustada que pedia desculpa por respirar alto. Derek roubara-lhe 2 anos de vida, mas não lhe daria mais um segundo do seu medo. Acabou, disse Rebecca enquanto saíam do tribunal. Derek Mitchell nunca mais poderá magoar-te a ti ou a Emma. Marcos esperava por elas nos degraus do tribunal. A sua presença familiar um lembrete da rede de segurança que tornará possível a recuperação de Sarah. Como te sentes, querida? Livre, respondeu Sarah simplesmente. Pela primeira vez em anos, sinto-me completamente livre. 3 semanas depois, Sarah entrou em trabalho de parto no Hospital Geral de Manhattan. O mesmo lugar onde seu pesadelo com Derek terminara, e a sua nova vida começara. Marcos trouxe ao mundo a sua afilhada com a perícia de um cirurgião e a ternura de um avô. Enquanto a senhora Thompson segurava na mão de Sarah e oferecia palavras de encorajamento. Emma Rose Mitchell nasceu às 3 horas da manhã de uma terça-feira. Saudável e perfeita, completamente alheia ao facto de que o seu nascimento marcava o início de uma vida. Livre da violência que ameaçara o seu início. Tinha o cabelo escuro da mãe e o queixo determinado do avô. E quando abriu os olhos pela primeira vez, Sarah viu apenas possibilidade.
Ela é linda, disse Marcos, colocando a Emma nos braços de Sarah. Os teus pais estariam tão orgulhosos de ambas. Sarah olhou para a filha e sentiu um amor tão puro e protetor, que fez o seu entendimento anterior da emoção parecer pálido em comparação. Essa pequena pessoa nunca conheceria o medo como companheiro constante. Nunca aprenderia a fazer-se pequena para evitar provocar a raiva de alguém. Nunca pediria desculpa por existir. Olá, Emma, sussurrou Sarah. Estás segura agora. És tão amada. E estás completamente segura. A senhora Thompson limpou os olhos com um lenço, dominada pela emoção de testemunhar a continuação da vida depois de tanto trauma. Ela é perfeita, querida. Absolutamente perfeita. Nos meses seguintes, Sarah adaptou-se ao ritmo da nova maternidade, com o apoio da família que escolhera. Marcos levou a sério o papel de avô substituto, mimando Emma com brinquedos e livros, enquanto ensinava Sarah sobre desenvolvimento infantil e nutrição. A senhora Thompson tornou-se a babysitter oficial de Emma, fornecendo cuidados infantis quando Sarah regressou à escola para terminar a sua licenciatura em serviço social. Sarah decidirá especializar-se em aconselhamento sobre violência doméstica, usando a sua própria experiência para ajudar outras mulheres a reconhecer e a escapar de relações abusivas. O trabalho era desafiante, mas profundamente gratificante, transformando seu trauma numa ferramenta para curar outras. Costumava pensar que força significava aguentar tudo em silêncio. Disse Sarah ao seu primeiro grupo de apoio para sobreviventes de abuso. Agora sei que força é pedir ajuda quando precisamos. Acreditar no nosso valor quando outros tentam diminuí-lo. E escolher curar em vez de guardar ódio. As mulheres do grupo escutavam com atenção intensa de quem reconhecia a verdade nas suas palavras. Algumas ainda estavam presas em relacionamentos abusivos, a reunir coragem para escapar. Outras eram recém-libertas, mas lutavam com os efeitos do trauma. Todas precisavam ouvir que sobreviver era possível, que a vida depois do abuso podia não só ser suportável, mas bela. Emma prosperava no ambiente de amor e estabilidade que Sarah criará para ambas. Aos 6 meses, era uma bebé feliz, que sorria facilmente e estendia os braços para desconhecidos sem medo. Um contraste marcante com a criança ansiosa que poderia ter sido na casa de Derek. Ela vai ser uma mulher forte, observou a senhora Montgomery durante um dos jantares regulares. Tal como a mãe. Espero que nunca precise do tipo de força que eu tive de desenvolver. Respondeu Sarah. Espero que cresça a saber que merece ser tratada com amor e respeito, para que nunca aceite menos do que isso. Marcos ergueu o copo de vinho num brinde. A Emma Rose Mitchell, que crescerá a conhecer o seu próprio valor, porque a mãe lutou pela liberdade de ambas. Ao brindarem, Sarah refletiu sobre a jornada que as tinha levado até aquele momento. 1 ano antes, estava presa num casamento que lentamente matava o seu espírito, convencida de que a sua situação era desesperante e que merecia o tratamento que recebia. Nessa noite, sentava-se no seu próprio apartamento, rodeada por pessoas que a amavam. A criar uma filha que nunca conheceria o medo que outrora definirá a existência de Sarah. A transformação não fora fácil. Houve meses de terapia para desfazer os danos psicológicos infligidos por Derek, processos legais para recuperar os bens roubados, e o trabalho constante de reconstruir a autoestima. Mas cada dia difícil valeu a pena por momentos como aquele, em que podia olhar para Emma a dormir pacificamente. E saber que o futuro da filha não tinha limites. Às vezes, Sarah pensava em Derek na sua cela de prisão federal, a cumprir uma pena que o manteria encarcerado até que Emma tivesse quase 30 anos. Já não sentia ódio por ele, apenas pena por um homem que destruíra a própria vida com ganância e violência. As escolhas dele tiveram consequências. E essas consequências garantiriam que nunca mais poderia magoar outra mulher da forma como a magoou. Em que estás a pensar? Perguntou Marcos, ao notar a expressão pensativa dela. Apenas em como tudo é tão diferente agora, disse Sarah. Há 1 ano, não conseguia imaginar uma vida sem o controlo e a raiva do Derek. Agora, não consigo imaginar voltar àquela escuridão. Nunca mais vais ter de fazer, disse firmemente a senhora Thompson. Construíste algo bonito aqui. Algo real e duradouro. À medida que a noite chegava ao fim e Emma começava a agitar-se no seu sono, Sarah sentiu uma profunda gratidão pelas pessoas que a ajudaram a escapar da teia de manipulação e abuso de Derek.
A riqueza e contactos de Marcos proporcionaram recursos práticos. Mas o seu amor e apoio deram-lhe algo ainda mais valioso: o lembrete de que ela merecia ser protegida e defendida. A coragem da Sra. Thompson ao gravar o ataque de Derek proporcionou provas cruciais. Mas a sua amizade contínua mostrou a Sarah o que eram relações saudáveis. A perícia legal de Rebecca Morrison desmontou as defesas de Derek. Mas a sua feroz defesa demonstrou que algumas pessoas lutam por justiça mesmo quando isso não as beneficia pessoalmente. Mais importante ainda, Sarah aprendeu a confiar novamente nos próprios instintos, a acreditar nas suas percepções e a valorizar o seu bem-estar. A mulher que outrora pedia desculpa por existir tornará-se alguém que defendia a si mesma e as outras. Alguém que compreendia que o verdadeiro amor significava liberdade, e não posse. Emma acordou e imediatamente estendeu os braços para a mãe. As suas pequenas mãos agarrando o rosto de Sarah com a confiança absoluta que só as crianças possuem. Enquanto Sarah levantava a filha e sentia o calor daquele pequeno corpo contra o peito, compreendeu que era por aquilo que lutara o tempo todo. Não apenas pela sua liberdade, mas pela oportunidade de dar a Emma uma vida completamente diferente. Olá, minha linda menina, murmurou Sarah no cabelo macio de Emma. A mamãe está aqui. A mamã vai estar sempre aqui. Só precisava de se lembrar do seu próprio poder. E, por vezes, ter um padrinho bilionário que acredita em ti também não atrapalha. Enquanto Emma voltava a adormecer nos braços da mãe, Sarah olhou à sua volta para a vida que construíra a partir das cinzas do seu casamento. E sentiu algo que quase se esquecera que era possível. Uma paz completa e absoluta. Elas estavam seguras. Estavam amadas. E eram livres para se tornarem quem quisessem ser. O milionário que empurrou a sua esposa grávida pelas escadas do hospital passava as noites numa cela de prisão federal. Mas o cirurgião que fora o seu padrinho bilionário lia histórias de embalar a sua grande afilhada, enquanto a mãe planeava um futuro cheio de possibilidades infinitas. E no fim, isso fez toda a diferença no mundo.